galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Filmes e Games para mais uma edição do FGCast. E digo mais, hein? A 300ª edição do FGCast. Nós chegamos às 300 edições. Quem poderia imaginar? A caminhada é longa, mas estamos aqui. Mal Franco falando aqui. E uma coisa que demorou mais do que a 300ª edição do FGCast foi eu ver esse filme. Por que eu demorei tanto para ver esse filme, meus amigos? A gente vai conversar sobre isso hoje. Com a gente ele, o orc dorminhoco do canal Filmes e Games, meu camarada, Leandro Valena. Acorda, Leandro. Nunca vocês me acordam, tá? ó, para acordar, a Vânia Moreno. Boa noite, pessoal. FGCast de milhões. Membro de 17 meses. Ah, o soninho bom. Quem mais? Quem mais? O especialista Marcelo Paradela. Aê! 4h30 de ficar. Eu vi cada um desses filmes no cinema, bicho. 3 horas com a bunda quadrada. E aí eu vou e pego as edições estendidas, porque, né, se é para fazer, vamos fazer direito, né? Ficar tempo é uma coisa que você não recupera. Tempo não volta atrás. Tempo é o nosso bem mais precioso. À medida que você vai ficando velho, o tempo começa a ficar mais precioso ainda. Mas tempo gasto no cinema é bem gasto. É um tempo que vale a pena, entendeu? O ruim é o tempo que a gente passa trabalhando, meu amigo. E pra evitar... Olha, eu não perdi tempo nenhum vendo as 4h30 apenas do Retorno do Rei. Entendeu? E pra evitar que a gente tenha que se matar de trabalhar nos nossos empregos do dia a dia, você pode fazer o seguinte: se inscrever nesse canal aqui, tá? Mais legal que isso, dá um tapa na sinetinha do lado, sempre tiver um vídeo você é notificado. Deixa o like nesse vídeo, ou se não gostou, deixa o dislike. Mas pode dar o like no final, se você não gostar, você volta e troca. Já dá o like agora na confiança. E mais legal, compartilha esse vídeo, manda pra galera, ajuda o Filmes e Games a continuar crescendo, porque nós estamos... Isso aqui é um podcast que está há 12, eu disse, 12 e não 11 anos, 12 anos. E parabéns 28 de agosto, meu amigo, aniversário do Filmes e Games. Quanta coisa passou aqui, quantas pessoas passaram aqui, cara. Tivemos site, tivemos sorteios, tivemos brindes, tivemos encontros com o público, tivemos eventos. Quantas pessoas entraram e os eu tive nego buzinando na rua, eu falei, eu vou morrer. Não, buzinou pra você estar fora da faixa. Você não tem nada a ver com... Não, eu tava entrando dentro do prédio que eu trabalhava. Eu falei, que isso? Aí depois, você viu? Eu vi 12 você. 12 anos, amigos, 12 anos. Eu tenho medo desse público aí, Paradela, que buzina na rua, esses aí, eu tenho medo. Mas deixa eu agradecer aqui a galera que mantém a gente há 12 anos aqui. Leonardo Barbosa Martins, mandando um superchat aqui. Além de ser membro e patrono há muito tempo. Parabéns às 300 edições e ao ótimo trabalho do trio. Que venham muito mais edições. Vocês são F. Nós somos F, meu amigo. Nós somos F. Obrigado, Léo. Você é F de nos ajudar. E o nosso querido PHTV Sobradinho mandou superchat FGCast 100 e 300. Ambos dia 29 de agosto. Eu não sei se isso é verdade. Se for, é uma tremenda coincidência e apenas isso. Tá certo que o de hoje era pra ter sido semana passada, mas gostei da coincidência. Calculamos. Mas olha, o 100 é o Exterminador do Futuro e a gente repostou, então pode ser que seja a data da repostagem que ele tenha visto. Não corta barato. Exterminador do Futuro 2, também conhecido como o melhor filme de todos os tempos. E o André Pereira mandou um superchat aqui e fala: parabéns pela FGCast 300, vocês merecem mais 300. Espera aí, calma. Se você é nosso amigo, vê lá o que você deseja pra gente, tá? Mais 300. Será que a gente chega até os 600, galera? É coisa, hein? Porra. Vamos fazer o incrível agora. E o incrível é ver quantas pessoas vieram, quantos podcasts surgiram junto com a gente. Uma pena que muitos legais, bons, acabaram morrendo no caminho. Ficaram pelo os merda acabou também no caminho. Se perderam, feito lágrimas na chuva. Blade Runner pra vocês. Nós temos muita história nessa internet medonha. Então, se você é novo no canal, já se inscreve e ouve as outras 299 edições que você vai gostar bastante. Legal a gente entrar nos vídeos antigos e ver a gente 10 anos. Cara, a gente se vê 10 anos mais novo. Mais magro, olha, eu
Eu fiz efeito sanfona. Eu já vi os vídeos, eu tô magro, tô gordo, eu tô magro, tô gordo, eu tô magro, tô gordo e vamos indo. Mas aí todo mundo, né, bichão? O importante é que eu tô vivo. Eu tô vivo, é isso que o meu caso é diferente. Eu tô gordo e tô menos gordo. Eu tô gordo e tô menos gordo. Entendeu? É isso. Eu só quero garantir que por enquanto estamos vivos os três aqui trabalhando, é isso que é legal. Então, meu amigo, se você gosta do nosso trabalho, considera também ser membro, porque quem é membro do FGCast... Gente, só uma coisa. A gente, nesses anos, a gente sobreviveu à pandemia, cara. Calma aí. Para o planeta Terra. Para o planeta Terra. Eu quero o Superman voltando o planeta um pouquinho. Porque, cara, calma aí. Ronaldo Pereira acabou de presentear-nos. Inflação pegou o Ronaldão. Não, Dedê mandou um presente aqui. Ronaldo. Ô, Ronaldo, obrigado, cara. E, ele mandou um superchat hoje de valor alto pra falar o seguinte: boa noite, senhores. Sou fã do canal do Trio. Meus parabéns, que venham mais 300 FGCast. Olha outro desejando mais 300. Obrigado, Ronaldo. A gente tá aqui muito graças a você, que tá sempre colaborando aqui com a gente. E digo mais, hein? Agora que a FGCast é semanal, eu diria que em 2 anos a gente bate 400. Mais 2 anos. Vou falar em semanal, foi o Walter Novak que escreveu lá nos comentários. Foi ele? Não, eu não lembro se foi ele. Naquela postagem semana passada. Preciso pegar. Mas ele botou aqui, sou fã do canal do Trio. Legolas, Aragorn e Krillin. Os três do filme. Saber que se não deixar de ser... Não foi o Walter. Semanal. Eu vou buscar. O Walter tava reclamando. A culpa é tua, Lê. A culpa é do Lê. Quebrou o carro, fica na rota até a meia-noite. Os caras acham que a gente ia deixar de ser o bagulho, velho. Seja membro pra gente poder. Mas eu quero falar uma coisa. Antes de continuar, eu quero falar uma coisa aqui pra todo mundo. Claro, o programa hoje vai ser longo, Lê. Pode falar o que você quiser. Eu quero falar uma coisa aqui, ó. O problema foi a pecinha, né, Mal? A gente descobriu que o problema foi a pecinha. A pecinha que não encheu a gasolina direito, né? Não botou direito a bomba. Vou falar uma coisa. Estamos aqui há 12 anos. E nesses 12 anos, estamos com a mesma. Cada terça-feira, com a mesma empolgação e alegria de gravar, tá? Sem hiato, sem nada. Ou seja, fazemos isso por prazer. E esses montes de superchat, é óbvio que estimula mais ainda a gente a continuar. Então a gente só tem a agradecer. Mas fazemos isso por muito prazer. No dia que acabar o tesão de gravar, vai ficar ruim. Mesmo que a gente faça por dinheiro, vocês vão perceber que o negócio vai cair de qualidade. Isso eu não tenho a menor dúvida. Mas olha... Se a gente não conseguisse um cascalhinho aqui no YouTube, essa porra já tinha acabado. Não, já tinha ido pro saco, já tinha lá. Então, seja membro, considere ajudar a gente, por quê? Os membros estão na FG Cup e eu já tenho novidades, tá? Classificamos 8 filmes. E nesta quinta-feira, se nenhum membro tiver problemas mecânicos, nós vamos revelar para vocês, se nenhum dos participantes, né, tiver problema mecânico, nós vamos revelar para vocês os 8 classificados e fazer o sorteio dos confrontos, o sorteio dos árbitros e deixar lá o chaveamento pronto para que comecem as apostas, hein? Quinta-feira agora, não percam nesse depois de amanhã. Isso. Se você tá vendo esse vídeo depois, procura aí no histórico que você Mais uma coisa importante, a gente falou do Ronaldo Pereira do chat, mas a gente não colocou o comentário dele, que é assistir esse super campeão de Oscar pela primeira vez no cinema com a minha ex-mulher, num sábado, 27 de dezembro de 2003, na sessão das 7h50, cadeira D14. A fileira D é boa. No Cinemark a fileira D é boa. Eu gosto de café. Paguei na pipoca R$24,80. Impossível. Pelo menos o dobro disso. Veio 4 cubos de gelo na da minha ex-mulher. Obrigado, Ronaldo. Valeu mais uma vez. Obrigado, cara. Ronaldo. Você sabe tudo, mas 27 de dezembro, final de ano ali, hein? Final de ano. E o Leonardo mandou um gifted de membros e adivinha quem foi que ganhou o membro do Leonardo Barbosa Martins? Não. Adivinha quem é o membro, quem é a pessoa que foi sorteada como membro do Filmes e Games? O YouTube tá de sacanagem com a gente, só pode ser sacanagem. Não, eu acho que ele tem. Eu acho que ele tá botando, Léo. Não é possível isso, cara. Eu não acredito. Léo, obrigado. Temos um novo membro. Leandro Valina, por favor, manda uma mensagem aqui no privado nas nossas redes sociais que a gente vai te colocar. Cara, o Léo, que não aparece aqui, por exemplo, buscar, deve estar uns 40, 50 meses. Mas, também viraram membros, graças ao Léo, que tá dando um mês de
É legal que tá pegando uma galera que não tava escrevendo, ó, cara. Pegou uma galera quem tá aqui no canal, surtina, cara. O público silencioso aqui do nosso público viraram membros. O Bruno Silva, o Douglas Souza, o Marcos Silva e o Luiz. Todos vocês são membros por um ano. É um try before you buy, entendeu? Você pode curtir. Venha pro grupo do Filmes e Games, manda uma mensagem pra gente. Um mês. Manda uma mensagem aí pra gente nas redes sociais, manda uma direct pra mim que eu coloco todos vocês no grupo do filme. E o Léo, ele botou aqui no superchat. Caralho, de novo, eu membreei o Leandro. Impressionante como... Ô, Léo, obrigado, cara. Valeu mesmo. Cara, você é foda, velho. Valeu por membrear a mim, né? Valeu mesmo, velho. Não, eu acho legal isso. A galera na surtina, cara. Ó, o Bruno Silva, o Douglas Souza, o Marcos Silva, o Luiz. Os caras devem estar ali, ó, jogando um game, vendo alguma outra coisa. Deixa eu Não, a gente tem aqui interagindo no chat, nem 20% do público costuma interagir. De repente, os caras falam, pô, mas que merda é essa? Uma época, viu? Amigos, vocês 4 que ganharam, entrem mandem uma mensagem pra mim no Facebook, Leandro Valina. Ó, eu vou tentar entrar nesse bagulho de membro, deixa eu ver qual é que é. Você pode entrar e ficar lá no grupo Telegram pianinho, se quiser. Só conhecendo a galera, só ouvindo, vendo as discussões, você vai gostar. Quem sabe mês que vem você curtir a fauna. Se curtir, você continua, velho. Então obrigado, é isso, tá? Leonardo. Então FG Cup tá rolando, quem é membro participa. Quinta-feira a gente vai dar início à chave de... Ó, o Gustavo Domingos, não vai começar o programa não, vamos continuar aqui, ó. Gustavo Domingos, cara. Enfim, os 300. Muito obrigado e que dure muito mais, ou mais 300. Obrigado, Gustavo. Obrigado mesmo. Obrigado, a gente tá pensando em até uns 303, 304, assim, eu acho que é um bom número. Mas vamos ver até onde vai, cara. A gente tá aí, ó. A FGCast segue. Conforme prometido, a gente só vai terminar depois que a gente fizer toda a filmografia do Sly e do Schwarza. O número do Bisso é 333, hein, não é? Não, é 666. Não, a hora do demônio é 333, não é? Não, 666. É não, que não a hora 666 no relógio eles inventaram a série 3:33 aí. Tem sempre falado nos filmes de terror que foi a hora do bicho de madrugada. 666 é 7 horas e 6 minutos. É 666. Muito bom, agora sim, a demo volta pra cacete aqui. E a última vez, não é a última vez, vocês sabem que não é a última vez, que eu vou falar que quem ouve a gente nos programas de MP3, nos agregadores, no Spotify, avalia nós, deixa as estrelinhas, porque aí o seu programa vai indicar o FGCast para mais pessoas que vão conhecer a gente, que podem eventualmente gostar da gente, vir para o YouTube, virar membro e fazer parte dessa comunidade maravilhosa. Então, mesmo que você não acompanhe a gente no YouTube, você acompanha no MP3, avalia, deixa um like. E nós conseguimos vencer a barreira de 200 avaliações no Spotify. Foram 15 dias dessa vez, subiu bem, nós estamos com 207 avaliações no Spotify. E eu tô satisfeito, eu vou parar de contar, tá bom? Acho que não vale a pena ficar contando, né? Avalia nós e vem pro YouTube, agora, que é o lugar onde a gente ganha um cascado. Você vai contar a cada 4 programas, de mês a mês. Por aí. Nem conta, nem comenta mais. Perde tempo. Pra bater 300 eu aviso. Muito bem. Pedir pro pessoal trazer um amiguinho pro YouTube. Traz um amiguinho pro YouTube. Campanha, traga um amiguinho. Pegue na mão do amiguinho e fala, inscreva no canal. Estamos quase batendo 200. Em vez de 200 lá, estamos quase batendo 200 mil inscritos aqui. Como hoje é um programa extremamente longo, a gente foi bem rápido e direto aqui, estamos meia hora falando aqui. E não começamos ainda... A introdução do programa hoje já levou 15 minutos. Nós estamos fodidos. É isso aí. Vai ter recreio, tá? Vai ter recreio. Tiver no banheiro, recreio é o intestino chamando. Olha só. Intermission, vai ser, ó... Vamos falar tudo e mais um pouco de O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, de 2003. Começando, é claro, para o nosso público internacional, Leandro Valina. Agora o FGCast é legendado em mandarim, é legendado em japonês, em alemão, em francês, em inglês. Indonésia, né, bichão? Vamos ficar só no inglês por enquanto, Lê. Por favor, qual o título original desse filme? Lord of the Rings. The Return of the King. Que pronúncia inglesa, Show, Leandro. Show. O rei Charles III, nesse momento, está acompanhando esse canal e falando, ó, esse cara dá o passaporte pra ele, pode carimbar que é assim. Como que é tchutchuco em inglês, para dela? Tchutchucaço. Tchutchuco. Em francês é le tchutchuc. Você precisa de feminino ou masculino? Todos. É todos. É todos? É todos. É big beautiful person. Beautiful person. Big beautiful person. Porque é tchutchucaço. Aí você já está
Se você entrar nos sites da vida e procurar Big Beautiful Women, você vai encontrar uma categoria bem específica. Que Por isso, bem legal. O Ronaldo sim, falou que o inglês tá perfect. O Ronaldo falou, Show. amigo. Show. Agora sim, Leandro. Temos o nome em inglês, temos o filme, e é um filme grande pra cacete. Daqui a pouco a gente vai chegar no momento que ele já começa de tirar o bolo. Calma já aí, começa sem calma início, aí, né? calma aí. Que o Richard DLL 12. Eu quero que o Lê fale inglês, já que tô mandando em dólar. Ó, jogando a cara. 300. Parabéns, gurizada. Vocês alegam demais minhas semanas. Que vem mais. Todo mundo tá desejando que a gente acabe no 600. Vocês estão vendo, né? A quantidade de gente desejando que a FGCast acabe no 600 Richard. é enorme. DLL 12. Cara, se a gente chegar aos 600, a gente vai ter que fazer pelo menos até os 666 pra fazer um filme de terror. Não é possível. Espetacular. E o pessoal do Podcast chegou, aliás, parabéns, hein? Os caras são corajosos. Parabéns. E eles seguraram o Exorcista até o 666. Os caras não falaram. Olha, esses, ó, tiveram. Mas também falaram de tanta merda os outros 665. Muito bem, meus amigos. Agora sim. Sinopse para dela. Para pessoas como eu, que não faziam ideia do que era esse filme até uma semana atrás. Por favor. Então vamos lá. O Retorno do Rei é a continuação, né? A terceira parte da trilogia O Senhor dos Anéis. E conta o final da saga, onde Frodo vai levar o anel para ser derretido na Montanha da Perdição, enquanto Aragorn e seus amigos vão entrar na batalha final contra os exércitos de Sauron. E o Retorno do Rei, porque o próprio Aragorn vai se assumir como o rei, né, da região ali. Spoiler! Maravilha. É isso, ele já tava falando que ele era o rei. O Retorno do Rei você segue os outros dois filmes. Esse cara vai ser rei, esse cara é o herdeiro, esse cara é o rei. O nome do filme é o Retorno do Rei. O personagem principal. Não é à toa que nosso querido membro S Criativo, né? Quem acompanha nosso Instagram, viu as imagens na última semana. Né? Eu como Aragorn, o Lê como Legolas e o Paradela como Gimli, né? Ficou sensacional, sensacional. Obrigado, S Criativo, por ter mandado isso. Você sabe que o Gimli é o Sala, né, cara? É do Indy, né? Então, se você não segue o Filmes e Games... Tem 2 metros de altura. Se você não segue o Filmes e Games no Instagram, siga, tá? @Filmes e Games. Aliás, tem uma promoção pra gente fazer no Instagram, que eu tô com a ideia, tem mais ou menos um ano que a gente falou sobre isso e até hoje eu não tive tempo de fazer, mas em breve a gente vai fazer. Agora sim, é o momento mais importante desse canal. Vamos lá, É o momento de tirar o bode da sala, tá? Então, primeiro, antes de mais nada, deixa eu pôr a vinheta tirando o bode da sala. Perfeito, agora sim, vamos tirar o maldito bode da sala. O negócio é o seguinte, meus amigos, tá? Eu quero falar primeiro porque eu tinha uma falha de caráter, tá? Admitida há muito tempo. Você tem muita falha de caráter, meu rei. Meu rei, meu rei. Você tem que ouvir meu mais uma vez, o FGCast me diverte. Eu posso começar a contar as falhas de caráter ou ainda não? Eu gostaria que você prestasse atenção na frase inteira. Eu falei, eu tenho uma falha de caráter admitida. Atenção na palavra, admitida. Desde os 8 anos de idade, eu venho prestando atenção em sua falha de caráter. Foco. A minha falha de caráter admitida, assumida, era eu nunca tinha visto O Senhor dos Anéis. E eu falava isso, não escondia de ninguém. Eu falava, por que, mal, que você nunca viu? Eu falava, porque eu vou aguardar o FGCast do Senhor dos Anéis. Eu quero ter a experiência ideal. E também porque eu não tinha muito interesse em ver mesmo, tá? Em 2003 eu tava cagando pro Senhor dos Anéis. Então, eu assisti o primeiro depois de muito tempo, a versão estendida. Eu assisti o segundo por conta própria, independente do FGCast. Gostei também. E parei. Falei, não, mais 3 horas e meia e tal, e a Você vida não pegou foi o hype dos lançamentos, quando saía? Não, nunca. Quando passou no cinema, eu não assisti nenhum. Quando eles saíram no cinema, eu não tinha visto nem o primeiro ainda. Tá? Eu vi tudo depois de 2003, tá? Em casa. Mas o fato é, quando eu revi o segundo pra gravar o FGCast, eu fiquei empolgado. Eu falei, eu quero ver o Retorno do Rei. Só que isso já tem 2 anos, cara. E eu segurei a minha onda. Foi ano passado. E eu segurei a minha onda. Eu falei, não, eu vou esperar o FGCast do Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei. E ó,
eu não vou falar que valeu a pena a espera, porque se a coisa é boa, pra que esperar, né? Eu devia ter visto esse filme antes. Eu adorei o filme. O filme é filmaço, absolutamente impecável, tá? Até as questões técnicas que poderiam ter envelhecido, tipo CGI e tal, eu vi na versão 4K na Prime Video, tá? TV grande, do jeito certo, fone de ouvido. Você não viu? Você viu com 4 horas, não? Não, eu vi a versão de cinema. Eu vi a versão de cinema. Também não vamos exagerar, como eu falei, o tempo é escasso. Mas olha só, eu vi. Foram em 2 noites seguidas, Mas, tá? eu posso falar uma coisa? 1h40, 1h40. Deixa eu só fazer uma interrupção. Dava pra ver enquanto o Leandro ficava lá esperando no posto, né? Eu podia ter qualquer visto essa semana, né? É verdade, é verdade. Eu fiquei das 9 à meia-noite no posto. Agora sim. Eu assisti em 2 noites, do jeito certo, sozinho, no escuro, fone de ouvido, tela na minha frente, tal focado, cara. Adorei o filme, tá? Eu só parei a primeira noite porque eu tinha que dormir para trabalhar no dia seguinte, senão eu poderia ter visto talvez numa sentada só. O pessoal já disse isso, né? Porque o filme é legal, cara. O filme é legal. Mereceu todos os Oscars, que a gente vai falar da premiação daqui a pouco, tá? O único motivo de eu ter demorado para ver esse filme o último ano foi por causa do FGCast. E eu devia ter visto antes e revisto pro FGCast. Cometi um erro, eu vou parar de fazer isso. Se eu quiser ver um filme, eu vou ver filme, eu não vou mais ficar segurando. Eu tô fazendo isso também com alguns filmes, cara, então... E aí eu penso, e eu adorei o filme e eu não tenho nenhum apego por esses personagens, tá? O Frodo, pra mim, um bosta. Aqueles outros meninos de pé peludo lá, caguei pra eles. O Legolas flutuando em cima da neve, nada, tá? Nada. Imagina a galera que leu o livro antes dos filmes existir, que é fã. Sabe, que nem eu com Jogos Vorazes, que eu adoro, tá? Imagina pra galera que é fã do livro ver esse filme, deve ter sido uma loucura, cara. Deve ter sido uma experiência. A galera ali surtou. Tá de parabéns. Parabéns, Peter Jackson. Você é o cara. Parabéns. Muito bem. E vocês? O que vocês acharam do filme? O Lê pode falar primeiro? Porque o Paradelo acho que a gente já sabe. Pode. Tranquilo. Bom, amigos, eu já assisti os filmes no lançamento, quando lançaram, na época, com o hype da galera. Assim... Modinha. Eu ia ver, qualquer filme que sai, eu vou atrás pra ver. Modinha, é ver no cinema, né, filho? Cara, modinha. Tô 10 Oscars, porra, como é que é modinha? Tô brincando. Então, assim, eu não sou apaixonado pela franquia do Harry Potter, do Senhor dos Anéis, eu não digo que não sou pela do Harry Potter, tá? Nenhuma das 2 franquias de livros me pegou. Não compara, não. E não tem como não comparar. Mas os primeiros filmes foram lançados quase juntos. O Harry Potter e o Senhor dos Anéis, o primeiro filme, com um mês de diferença. E se for pra mim escolher uma das 2 franquias, obviamente que eu vou preferir a Senhor dos Anéis por ser uma coisa mais aventura, menos infantil, talvez. Um pouco mais adulto, sei lá. Tá? Tem a pegada Dungeons and Dragons, obviamente, né? Que tem capa e espada, né? Aventura capa e espada. Não capa e espada, amado. Agora é o seguinte, eu assisti agora na HBO, que tinha lá as 2 versões, né? Tinha você é um cara normal, você é freak maluco pra pegar 4 horas e pouco. Vamos ver qual que é a diferença. Assim, hoje em dia, eu de vez em quando eu pego, e eu fiz isso com uma série do... Peraí, Lê, desculpa, não ficou claro pra mim e pra nossa audiência. Você tá dizendo que você viu as 2 versões pra esse FGCast? Não, eu tinha visto só a versão normal. E agora você assistiu a estendida? Eu assisti a estendida. Tá? Não, a outra eu tinha visto na época do lançamento. Não, mas eu já tô impressionado que você viu. Mas é 40 minutos a mais, eu acho. 1 hora a mais, 1 hora a mais. Aí eu falei, deixa eu ver qual é. Assim, eu já peguei muito seriado, que ele começou a me puxar e eu fui assistindo seriados naquela, né? Tá acabando o Sandman, viu? O Sandman agora recentemente. Começou a acabar puxou pro outro, não sei o que. A franquia Senhor dos Anéis, pra mim, seria basicamente como se fosse um seriado, podia ser em episódios. Pra filme, ele é muito longo, 4 horas. E num filme de 4 não tem muita coisa lá que você fala, nossa, precisou dessa 1 hora a mais, porque complementou muito. Aquela parte que eu não entendia, ou ficou muito solta, vaga, agora fechou. Não, ele tinha dinheiro, o cara tinha orçamento e eu mesmo nem saberia dizer qual a parte foi o complemento. Mas assim, só para finalizar. Só uma coisinha, só para... No FGCast das 2 Torres, eu falo, o único filme que sobe, que ganha com a versão estendida é as 2 Torres, tá? Já o Sociedade do Anel, Retorno do Rei,
funciona, que é uma belezinha, tá perfeito vendo na versão de cinema. Agora, se você quiser ter algo a mais, se você pra gosta, quem quer, então. É pra quem quer ficar mais tempo dentro do universo. Tudo bem. É um beleza. Deixa eu ver se eu entendi, Lê. Deixa eu ver se eu entendi. Você falou que viu a versão estendida e que isso pra você deu uma piorada, porque passou um pouco do ponto. Não é que deu uma piorada. Mas assim, eu não vou mentir, dá uma cansadinha. Eu vim 2 dias. Dá uma cansadinha. Então, assim, não teria porquê, mas não é ruim. O filme não é ruim, o filme é bom. Agora, aqueles 8 episódios de 24 horas que você assistiu direto num sabadão, aí tudo bem. Vários. O da Globoplay aí, tem um seriado aí também, que é do mesmo cara do Lost também. E vi um atrás do outro, tem vários. Então, sabe? Só que eles têm mais gancho do que o filme, acredito eu. Porque o filme, tem umas partes do filme que me lembra muito aquela coisa do desenho do Dragon Ball Z. Nós vamos lutar, hein? Agora nós vamos. Agora não tem. Vem comercial. E a Liv Tyler olhando pro horizonte. Liv Tyler chorando, olhando pra longe, assim. 15 minutos disso, 15 minutos disso. Volta a falar. Eu gosto porque os efeitos especiais, os 3 personagens, tanto o anão quanto o arco e flecha, o guerreiro, são muito legais. Legal. Assim como todo mundo. O Lê tá achando que é. O Lê tá achando que é Golden Axe, né? O anão, o arqueiro e o da faquinha. Não tem arqueiro no Golden Axe. Assim como todo mundo, eu odeio o Frodo, com aquele queime no inferno. A única coisa que eu gosto do Frodo é aquele meme da cama. Sabe aquele meme da cama? Vocês já viram que ele fica assim com os olhos. Puta, tem um meme maravilhoso. Os caras põem uma voz do cara. Faltou isso pra ele queimar no inferno, Lê spoiler. Faltou isso. Eu odeio ele, tá? Então, mas assim, cara, de boa. Eu gostei, uma boa aventura. Veria outra vez, seria esse bagulho de todo mundo. Eu vejo uma vez por ano a versão estendida. O pack todo, os 3 filmes estendidos. Não. Eu posso ver The Warriors. Eu não vejo nem o ET, que é meu filme favorito, uma vez por ano, porra. Eu posso ver The Warriors uma vez a cada 2 anos. Tá? Mas esse aqui eu não vejo uma vez por ano. Não, assim, tem filme, eu tenho meus filmes favoritos, né? Vocês sabem quais são. Tem filme que, assim, se tá passando, eu vejo. Tá? É que hoje em dia não tem mais muito isso da TV, né? Você entra no streaming. Tá passando onde? Mas antigamente. Tá mostrando na sala. Se tem alguém na sua casa vendo. Isso. Se eu vou na casa do meu pai, que é um cara que ainda tem TV a cabo e tal, e tô zapeando lá e tal, eu deixo e assisto o filme de novo. Mas assim. Ir atrás, pegar o DVD, botar no aparelho, assistir de novo uma vez por ano, cara, eu não faço isso nem com o Exterminador 2, eu vou fazer entrar no streaming e falar, deixa eu ver outra vez, tem tanta coisa boa ali pra ver. Né? Vamos ver coisas, experiências novas. E você, Paradela, você gosta desse filme, Marcelo? Claro, né, pô, eu não vou nem ficar fazendo charme, não. Primeiro que a gente tá sem tempo, mas vamos lá. Tempo é o que mais tem hoje. Eu lembro que os filmes iam estrear, eu comprei o livro, curiosidade e tal. Você leu o livro ou você só comprou? Na verdade, assim, eu vi o primeiro filme. Tá só na estante o livro. Calma. Paradela, você é um youtuber, você tem que fazer que nem aqueles youtubers, botar a estante atrás, encher daqueles livros que você nunca vai ler, só pra ficar de poser. Não, mas você tem que virar essa câmera, então. Tá, mas é o seguinte, eu comprei os livros depois que eu vi o primeiro filme, e aí eu comecei a ler. Aí teve aqueles 6 meses que eu parei de ler por conta do Tom Bombadil, que é um negócio chato pra cacete que tem naquele livro. Só que a partir do momento que você passa isso daí, você não consegue parar de ler o livro. Você tá, porra, que legal, porra, que legal. Consigo. O meu plano era ler o livro depois que eu vi o filme, porque pra mim a experiência é o inverso. Se eu ver o filme e depois ler o livro, pra mim não estraga. Se eu ler o livro e depois vou ver o filme, eu falo... Eu já comento, vai acontecer isso, enfim. Se eu pego o livro e eu sei que tem um filme, eu largo o livro. Mas eu acabei lendo os 3 livros antes de estrear o segundo, né? E aí eu fui ver o segundo, fui ver o Retorno do Rei. Pô, é do caramba o Retorno do Rei. Falei, porra, que filmão, né? Obviamente, para você contar no cinema, o Peter Jackson, todo mundo fala, nossa, uma adaptação fiel. Ele muda algumas coisas do livro. Mas você não vê pessoas reclamando, tá? Todo filme baseado em livro tem os haters, tá? Quem viu Perdido em Marte, né, a videoanálise e tal que a gente fez, tá? Que eu fiquei criticando porque não tinha as coisinhas do meu livro. Beleza. Mas esse aqui não, todo mundo agradece o que o Peter Jackson fez, tá?
maravilhoso. Mas assim, por exemplo, o próprio o Peter Jackson falou, eu arranquei a parte do Tom Bombadil. Ninguém aguenta aquela parte do Tom Bombadil, nem os fãs. Eu não sei o que você tá falando. Do quê? É uma parte que os hobbits ficam lá com um cara que mora na floresta, é um saco, nada acontece, feijoada. Enfim, mas o Retorno do Rei, pô, filmão. Tudo bem, ele adaptou até os apêndices do livro, né? Porque o filme tem 178 finais. Então, mas, cara, filmaço. Então nós temos unanimidade aqui na FGCast. Tem o selinho? Tem selinho? Não tem selinho, eu esqueci de pegar o selinho aqui hoje. Então, peraí, eu faço... Calma aí, tem selinho aqui, ó. Ai, que lindo. É o selinho do... A gente gosta desse filme, não só nós, tá? Porque filme bom tem o quê? Premiações, e esse vai ser longo, tá? Olha só, primeiro os agregadores, pra você ter uma ideia, IMDB, nota 9. É o 7º melhor filme da história do IMDB, tá? 7º melhor. Primeiro, Um Sonho de Liberdade, Poderoso Chefão, Batman, o Cavaleiro das Trevas, Poderoso Chefão 2, 12 Homens e uma Sentença, aquele antigão, e A Lista de Schindler. São os 6 filmes que estão à frente desse. Ele é o 7º melhor filme de todos os tempos. No Letterboxd, 4.5. No Rotten Tomatoes, 94 da crítica e 86 do público. Ou seja, possivelmente, depois de Um Sonho de Liberdade e O Poderoso Chefão, o melhor filme que a gente já falou aqui na FGCast. Olha aí, olha o soninho. A gente nunca fez O Cavaleiro das Trevas, a gente nunca fez A Lista de Schindler, então, tamo aí. Eu diria que depois de, é claro, Exterminador do Futuro, o melhor filme de todos os tempos, Robocop, o melhor filme de Brucutu da história, e Piranha 3D, esse é o 4º melhor filme que a gente já falou aqui no FGCast. Já tá bêbado já, velho. Puta que pariu. E além disso, ele teve 213 premiações. Para dela, eu não vou falar dela. Clube de Pinheiros, vai falar Clube de Pinheiros. 213 da estação do Barra Funda. Prêmios. 213 prêmios. Um deles é o episódio 300 do FGCast. Isso não é pouca merda. Mas além disso, ele ganhou 10 Oscars. Tá? Melhor, eu não precisa falar quem estava concorrendo para dela. Melhor filme, melhor diretor. 11. Ganhou 11 Oscars. Melhor roteiro, melhor edição, melhor direção de arte, melhor figurino, melhor maquiagem, melhor música, melhor canção original. O medo de Oscar esses Oscar, figurino, arte, rodapé do cenário. Porra, figurino é uma coisa importante. E efeitos visuais, que é a minha categoria favorita do Oscar. A maioria desses Oscars eu caguei, né? Da boa, né? Mas entenda o seguinte, Lê. O Senhor dos Anéis tá empatado com Ben-Hur e Titanic como os três filmes que mais ganharam Oscar. E o mal adora. 3 ganharam 11. Com a diferença que na época do Ben-Hur não tinha filme, só tinha ele. Que filme saiu esse ano? Só Ben-Hur. Então dá tudo pra essa porra desse filme ruim. E Titanic foi puramente marketing. Ali tem business envolvido. Tem business envolvido. Aquele filme não merecia isso. É o filme do James Cameron, porra. Até ele fala isso. Tá aqui, ó. Ó, tirei o Durex do pôster, viu que vocês estavam reclamando. Viu que tava uma vergonha. Uma vergonha, né? Seguindo aqui. Academia de Ficção Científica, Fantasia e Horror. Esse sim é uma premiação mais importante que o Oscar, tá? Melhor filme de fantasia, tá? O Elijah Wood ganhou de melhor ator. Tem umas coisas assim que a gente tem uma certa dificuldade, tá? Em acreditar. Ele ganhou de melhor ator em cima do... Cara, o Viggo Mortensen. O Viggo Mortensen foi indicado também, perdeu pra ele. O melhor ator coadjuvante, o Sean Astin ganhou também. Então, a galera ali tava... E ganhou do Ian... Mas ganhou do Ian McKellen, ou seja... Mas o Ian McKellen, o personagem do McKellen é um pouco mais reduzido do que dos outros filmes. Ganhou mais um monte, tá? O personagem do Astin é maior nesse filme. Me parece também que a galera do Saturn Awards era fã pra caralho, tinha fanboy votando pra cacete. Sim. Ganhou, foi indicado um monte de coisa, ganhou um monte de coisa. E Globo de Ouro, vencedor, melhor diretor, Peter Jackson, melhor trilha sonora original e melhor música. Aí eu te pergunto para dela. Não, tá aqui. Melhor filme. Eu tava na dúvida se ele não tinha ganhado. Melhor filme também ganhou. Perfeito. E o prêmio mais importante, MTV Movie Awards. Melhor filme também ganhou.
E melhor sequência de ação pela Batalha de Gondor. Eu não sei qual exatamente era Gondor, mas eu imagino que é a final. É a cidade aquela maior lá de todas. Isso, a cidade, que eles vão lá. Aquilo ali foi foda. Ali sim a gente viu o poder do CGI bem feito, né, cara? Você não precisa botar meia dúzia de cavalinho correndo contra meia dúzia e plano fechado. Você mostra tudo aéreo, as coisas gigantes. Nenhum cavalinho morreu, Paradela? Nenhum cavalinho morreu, Mas assim, Paradela? o que ajuda é que eles fizeram uma junção de CGI com coisa filmada. Claro, então eles usaram... Tinha bastante cavalo no set, entendeu? Cavalinhos foram machucados. Tinha bastante... Então, quando você faz a junção e você não fica só no CGI, é mais difícil o CGI envelhecer. Não, tá perfeito. Porque tá tudo misturado. Absolutamente sensacional. Tinha uns ogros de verdade no meio ali, entendeu? Agora sim, Paradela, grana. Por acaso, esse filme fez dinheiro? Porque eu não lembro do hype. Eu não fui no cinema. Você não lembra, né, cara? Fez dinheiro esse negócio, cara? Esse filme custou 94 milhões de dólares para ser feito. Só esse, né? Eu achei que era mais. Sinceramente, eu esperava mais. Mas ele fez tudo junto, né? Então vamos supor que os 3 filmes custaram 300 milhões de dólares. Lá na Nova Zelândia é mais barato, que se usa cupom de desconto. Ele levou para Nova Zelândia porque é a casa dele. O governo dá um monte de isenção de impostos. Ele conseguiu bastante locação, porque ele é um cara querido na Nova Zelândia, ele é um cara que descobre. Então, assim, ele cobrou alguns favores para gravar o filme. Claro. Tudo na vida você cobra favores. E você vê, no filme, quando ele começou a fazer, quem que era o grande nome do filme? O Ian McKellen, que tinha concorrido ao Oscar recentemente. Pelo Deuses e Monstros. Ele tinha sido indicado. É um super nome, né, cara? Ele já tinha filmado o primeiro X-Men. Mas a gente só conhecia ele pelo Magneto. Assim, mas eu tô falando assim, o grande nome era o Ian McKellen. É isso que eu tô falando. Então ele não gastou muito em cachê. Quem que era o Sean Astin? Quem que era o Elijah Wood? Quem que era todo mundo? O Orlando Bloom era uma novidade. Então assim, ele pegou gente tudo barato. Né? O Gollum mesmo. O Gollum nunca mais fez nada. Nunca mais viu em filme nenhum o tal do Gollum. Ele dirigiu Venom, ele dirigiu... Você não entendeu a minha piada, mas sério. Tá, entendi. Mas sabe, ele pegou um monte de gente barata para fazer. Então é por isso que o filme não custou tanto também. Eles gastaram com um efeito. E detalhe, a empresa de efeitos era a empresa do Peter Jackson. Né? O Senhor dos Anéis foi uma necessidade. O Senhor dos Anéis foi uma necessidade, porque eles foram montar a empresa de efeitos visuais e eles foram fazer os espíritos. Lembra dos espíritos com Michael J. Fox? Michael J. Fox. Não é um filme ruim. E eles compraram uma cacetada de computador. Então, assim, eles usaram um canhão para matar uma mosca. Aí ele falou, eu preciso dar uma otimização para isso daí. Ele conseguiu pegar a franquia do Senhor dos Anéis e aí utilizou, né? Cara, é um gênio. Eu não uso muito essa expressão aqui, mas Peter Jackson é um gênio. Ele gastou 92 e embolsou de volta uma boa parte disso. E boa parte da grana ele gastou... Emitindo nota para ele mesmo. Você já fez isso, né? Com figurino, com essas coisas, e não com atores, né? Então isso barateou o custo e ajudou muito a fazer esse filme. O filme custou 94 milhões, ok, gente? Ok. O filme rendeu no mundo inteiro 1.121.386.000. Ele era, quando o filme saiu, ele era a segunda maior bilheteria de todos os tempos, só perdia para o Titanic. É isso aí, injustamente, inclusive. Olha só, eu acho Obrigado a Marvel e seus Avengers. Bilhão. Eu acho que não tem um ano que a gente fez algum FGCast e a gente, quando falou da grana, eu falei, bilhão não existe mais. Depois do Ultimato, a gente nunca mais vai ver um filme que fez bilhão. Aí vai lá no meio da Barbie, bilhão. Então, não, assim, o filme do Homem-Aranha fez, o filme do Avatar fez... O hype é uma coisa inexplicável, tá? Mas alguns filmes, quando a gente fala bilhão, a gente fala esse mereceu. Esse filme realmente é um filme de bilhão, tá? Que é o caso do Ultimato, que é o caso desse filme aqui, tá? São filmes que a gente sabe que vai chegar lá, por causa do... né? Vai construindo toda uma história, um hype. Você sabe que nos Estados Unidos ele ficou em segundo, né? Na bilheteria. Em 2003, quem fez mais dinheiro que ele? Procurando Nemo.
Animação, faz parte. Na época que todo mundo... Continue a nadar, continue a nadar. Então vamos agora falar de quem fez essa bagaça, tá, Paradela? Eu vou trazer alguns nomes aqui, importantes, né? Alguns nomes. E você, por favor, atenha-se ao que é importante. Eu passei os nomes pra você, então hoje vai ser muito... Será que são esses que eu peguei? Eu creio já, não. Segura esse intestino. Começando com ele, Peter Jackson, o Pedro, filho do Jack, tá? Ele tá aí, a foto dele com a nossa querida Liv Tyler e uma foto recente. Basicamente, é o mesmo cara com um talco no cabelo, tá? Então ele não aprendeu a pentear o cabelo. Na época do primeiro Hobbit, quando ele foi dirigir o primeiro Hobbit, ele tava magro. Vamos lá, Paradela. Além do filme melhor que esse, que é o Fome Animal, que já foi FGCast merecidamente, quem não viu ainda procure. O que mais esse cara já fez da vida, Paradela? Então vamos lá, rapidinho, né? Porque eu já anotei aqui pra gente não perder muito. Rapidinho. O Peter Jackson, a gente tem que falar, né? Ele foi indicado a Oscar pra caramba pelo roteiro do Almas Gêmeas, que ele fez em 94 com a Kate Winslet, e pelo roteiro do primeiro Senhor dos Anéis. Foi indicado a Oscar. Indicado como roteirista, não merece menção, Paradela. Eu quero vencedor. Foi Oscar, né? Porque vencedor. Ele também foi indicado como diretor pelo primeiro Senhor dos Anéis e como produtor, né? A indicação de melhor filme pelo Senhor dos Anéis 1 e 2. Porém, olha só, ele venceu o Oscar pelo Senhor dos Anéis 3, esse que nós estamos falando, né? Também venceu como roteiro, como diretor e como produtor do filme. Além disso, ele também teve indicação como produtor de um filme que já foi FGCast, Distrito 9. Excelente filme. Excelente filme. Bom, além do, como a gente falou, né, do Distrito 9, ele esteve aqui no FGCast também como diretor, né, do Fome Animal e dos dois primeiros Senhor dos Anéis. Isso aí. Fora isso, ele fez Náusea Total, o Conheça os Feebles, Os Espíritos, o King Kong, Um Olhar do Paraíso, que eu acho brega. O King Kong do Leandro Valina. Isso, King Kong 2005. Então, cara, eu preciso rever esse filme. Falaram que ele é tecnicamente perfeito. Eu quando vi, não gostei nada. Eu não acho maravilhoso, mas eu gosto desse King Kong. Chato. E ele fez os 3 filmes do Hobbit, né? Que é um prequel do Senhor dos Anéis. E como documentarista, né? Ele é o responsável pela série dos Beatles, Get Back, né? O primeiro King Kong que a gente vai fazer aqui é o King Kong de 76. Não é o de 32, nem o de 2005. Do Jeff Bridges, né? Esse é o meu King Kong. Jeff Bridges pra você. Eu lembro da Jessica Lange de shortinho. É que o Jeff Bridges tinha mais pelo que o macaco naquele filme, cara. Esse vai ser. Então, o primeiro Godzilla, a pedido do Renato Seveniani, vai ser o de 50 e tanto. E o primeiro King Kong vai ser o de 76, tá? Vai acontecer. Tenham fé. Eu faria os três King Kong sem nenhum problema. Eu gosto dos 3. Eu falei o primeiro, não falei o único. Mas sim, o primeiro, é o meu. Agora sim, nosso querido Elias Paul, o Elijah Wood, tá? Elias Paul, já vamos pro Elias Paul como Frodo. Tem ele aí com essa carinha insuportável de Frodinho fofinho que chama muito. Você quer ver o meme, Maurício? Você tem que ver o meme dele na cama, com os olhos rodando e falando. Frodinho. E eu botei a cena mais chata dele, que é no final do filme, que ele olha pra câmera e fala... Só falta aquele brilhinho no olho, assim. E o comercial de margarina desgraçado. E uma cara dele hoje com a mesma cara de bobo, só que agora velho, tá? Então perdeu o charme de carinha de bebê que ele tinha. Paradela, na boa, esse cara nunca fez nada de bom na vida, além de Senhor dos Anéis, né? Esse cara já esteve em vários FGCasts, meu cara. Você vai falar de novo de Volta para o Futuro 2? Além do De Volta para o Futuro 2, ele esteve no FGCast de Prova Final, que ele era o protagonista do filme. Ele fumando lá as droguinhas lá. Cheirando. Senhor dos Anéis 1 e 2, claro, né? E ele esteve recentemente, porque ele estava em Sin City, lembra? Sim, só com óculos, né? Não tinha esses olhos. Com óculos e com as garrinhas ali, né? O Frodo Wolverine. Excelente. O Frodorini. Aliás, depois do Sin City, do FGCast, eu corri pra assistir o 2 de novo. Vi o saindo do cinema da gente de novo. Excelente, hein? Ainda mais apaixonado por Eva Green. Eu gosto do 2. Em breve. Bom, além disso, rapidinho então, vamos lá. Ele fez Eternamente Jovem com Mel Gibson, O Anjo Malvado com Macaulay Culkin, Impacto Profundo. Né? Era ele na motinho. Vamos subir ele na motinho. Vamos colocar a menininha na garupa. É verdade. Pequenos Espiões 3 com Robert Rodrigues, né? Nossa. Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, ele faz parte ali do filme. Se eu não me engano, ele é da equipe. Eu não lembro dele no filme.
Provavelmente depois que eu vi o filme eu paguei pra pagar ele da minha mente, porque eu não lembro dele no filme. Ele fez ainda Uma Vida Iluminada, que é um filme muito legal que o Liv Schreiber dirigiu. Happy Feet, aquele desenho, né? É o Pinguim. Ele fez a versão do Maníaco, a refilmagem do Maníaco, aquele slasher antigão, né? Sim. Que ele produziu e ele estrela. Eu preciso ver o novo. E ele aparece no primeiro Hobbit, né? Pra fazer o link com os filmes do Senhor dos Anéis. Posso fazer um momento O Mal Já Confundiu? Vai. Posso? Para as pessoas rirem de mim? Para as pessoas rirem de mim? Lá vem. Eu confundia esse rapazinho com o pivete bruxinho do Harry Potter. Confundia. Caraca! Eu confundia. Eu nunca vi. Eu vi um Harry Potter na minha vida. Com Potter mesmo? Com Potter? Confundia. Quando você fala assim, o anjo malvado, a gente tinha que fazer, sabe aquele ligue, tá? Põe assim, de um lado Elijah Wood, do outro cara do Harry Potter, que eu não sei nem o nome. E aí você fala, quem fez o anjo malvado? Pá, pá, pá. Eu errava. Quem fez aquele filme dos irmãos Daniel lá, Um Cadáver para Sobreviver? Pá, pá, pá. Eu errava. Eu não sei quem é quem. 80% dos filmes, cara. Agora. Meu Deus do céu. Hoje, olha, nessa foto que você colocou aí, nessa foto que ele tá velhão, ele tá muito parecido com o Tobey Maguire, né? Essas entradas aqui. Não, mas eu confundia ele com o moleque do Harry Potter. Eu sei. Não é certo, mas eu confundi assim. Bom, então esse foi Elias Pau, que voltará aqui ao FGCast, porque o Paulo citou alguns filmes interessantes dele. Tem um que tá na FG Cup, né? O Brilho Eterno. Brilho Eterno, é verdade. Será que ainda tá? Quinta-feira vocês saberão. Viu o que eu fiz aí? Agora sim, Sean Austin, tá? O nosso... Mais um anão aí, mais um hobbit chato da porra. Tem uma foto dele bem recente aí que eu achei. O rapazinho tá bem de vida. A gente conheceu ele, né, Paradela, aqui, quando ele esteve no Brasil pra uma Comic Con. Né? Acho que você estava, eu não tava nessa. Claro que tá. Você entrevistou o Dr. Who lá nos bastidores. Eu entrevistei o Mago Cagado, né? Que é o do Robert. Ele foi na mesma edição. Ele tava ali, a gente viu ele de perto, a gente não conversou com ele. E eu posso dizer que ele não tava tão grandinho quanto ele está hoje. Essa foto recente dele mostra que ele tá aposentado, de boa ali, curtindo a vida. Eu não posso falar nada. Sean Austin, Paradela, o que mais esse cara fez na vida? Agora que eu vi. Além de ficar de sunguinha no filme do Adam Sandler, o que mais que esse cara faz na vida? Tá vendo? Eu sempre quis ser um Goonie. Aí, ó. Tá igualzinho, né? O Goonie parece que ser eu. Vamos lá, o Sean Astin, além de ser indicado ao Oscar de curta, né? Ele tem uma indicação ao Oscar, queira ou não, né? Ele esteve na FGCast. Ele já esteve na FGCast. Nos Goonies, ele era o principal, né? Ele era o Mike. Claro. E além disso, o Senhor dos Anéis 1 e 2. Então ele já esteve aqui 3 vezes, tá na quarta. Ele já esteve aqui no FGCast de Clique, Paradela, você esqueceu. Teve o Clique, não lembrei. Ele é o professor de sunguinha, o professor de natação. Não, é que eu sempre confundo, que ele participa de outro filme do Adam Sandler, que é um filme que eu acho mais legal. Mas vamos lá. Além disso, eles têm Rebeldes e Heróis, que é um filme bacana de moleques que a escola é tomada por terroristas e eles têm que reagir. Homem da Califórnia, com Brendan Fraser. Rudy, aquele filme que ele é um moleque. Gosto muito de Rudy. Gosto muito de futebol americano. E é aquele filme que eu falava, que ele fez com a Adam Sandler, que como se fosse a primeira vez. Também, ele é o irmão da Drew Barrymore. Que tá Drew Barrymore. Verdade. Também será FGCast. Então, Sean Austin voltará ao FGCast em breve. Esse filme é muito legal. E muita coisa que ele fez foi TV, né? Então ele apareceu em 24 Horas. Ele apareceu em Meu Nome é Earl. Ele apareceu no NCIS. Chama o moleque do Goonies aí, que é só ligar que ele faz por $50. Stranger Things, Supergirl. Ele apareceu em 24 Horas. Imagina o que acontece com ele. Ele morre, claro, né? André Pereira mandou aqui o superchat. Obrigado, André, para falar o seguinte. Elijah Wood estava em Os Hooligans. Eu já vi esse filme. É bom, hein? É bom. Os Hooligans. Boa dica, André. Fala das torcidas lá na Inglaterra e tal. E ele e o irmãozinho dele. O Elijah Wood é uma coisa interessante. Com a grana que ele conseguiu com O Senhor dos Anéis, ele banca uma série de filmes lá que ele acha interessante. É um filme que vira e mexe, é tudo direto para DVD, ou depois para stream e tal. Que grana ele fez com os anéis? Ele fez que ele derreteu o anel e vendeu o ouro? Porque você mesmo falou que o cachê não foi alto. Ele acabou ganhando uma grana por conta do Senhor dos Anéis, né? Porque todo mundo ali acabou meio... O Elijah Wood, por exemplo, assinou
olha, eu faço barato meu salário, mas eu quero ganhar uma grana de bilheteria. O filme fez cada um quase 1 bilhão. Se pegar uma parte da bilheteria, se deu bem. Bom, quem mais tá aqui nesse filme, Paradela? Nosso querido, e aqui foi porque você botou na lista, eu nem colocaria, tá? Andy Serkis como Gollum, tá? Eu acho que... Primeiro, eu não gosto do Andy Serkis, tá? Eu acho que essa luta dele por querer ganhar prêmio de atuação por CGI, eu acho que maquiagem digital não tem que ganhar prêmio de atuação. Preconceito meu? Talvez. Peguei birra desse cara. É o Gollum. Mas vamos lá. Eu quero que você me fale filmes dele que ele mostra o rosto e não que ele fica atrás do verde e depois o cara do CGI vamos falar disso e mais um pouco, porque assim, ele já esteve em 3 FGCasts aqui, né? Os FGCasts do Senhor dos Anéis 1 e 2, mas também de um FGCast que a gente teve um bom número de visualizações. Caesar. Planeta dos Macacos, a origem, que ele é o César, né? Excelente filme. O melhor da franquia, inclusive. Tá. Além disso, ele apareceu em várias videoanálises nossas, né? Porque ele estava em Vingadores, Era de Ultron, que ele era o Ulysses Claw, que ele perde a mão ali na metade do filme, né? Ele estava no Star Wars, O Despertar da Força e Os Últimos Jedi, que ele faz o Snoke, né? Um dos vilões ali. E ele era o Alfred do filme do Batman, com o Robert Pattinson. A gente também fez a videoanálise desse, né? Ok. Além disso... Paradela, na boa, o cara é um cabide. Ele é um cabide, tá? Assim, você vê uma roupa bonita no cabide, você fala, nossa, que roupa bonita. Ninguém fala que cabide bonito. Ninguém fala isso. Senhora, Maurício. Vamos lá. Ele é o cabide. Ele é o esqueletinho que o cara do computador usou pra animar. Ainda, Paradela. Me explica, Paradela. Não tá louco. Vamos lá. Ele ainda tá... Eu não fujo de dar minha opinião. É por isso que esse programa chegou aos 300 Não tô falando que você foge. A gente não sei como ficou cancelado ainda. Mas vamos lá. Ele está no A Festa Nunca Termina, né? Que é uma cinebiografia da época do Joy Division, do New Order. Ele faz o Martin Hannett, que é o produtor. King Kong, onde ele faz um personagem ali largado no meio do filme, mas ele faz o King Kong, né? Ele faz o motion capture do King Kong. Estava em O Grande Truque. As Aventuras de Tintin, que ele faz o Capitão Haddock, né? O parceiro do Tintin, estava no primeiro Hobbit, porque Gollum, né? Planeta dos Macacos do Confronto, Planeta dos Macacos da Guerra, o César de novo. Ele volta no Pantera Negra como Ulysses Claw, né? Ele aí é a cara dele, né? E ele está em Mowgli Entre Dois Mundos, que ele faz o Urso Balu, e ele dirigiu esse Mowgli Entre Dois Mundos. Não o Mowgli da Disney, o outro Mowgli. Além disso, ele está em Andor, né, a série, e dirigiu o segundo filme do Venom, Tempo de Carnificina. Todos os filmes que você citou dele, os que ele mostra o rosto, ninguém lembra dele no filme. Os que ele é CGI, a gente sabe. É isso que eu quero dizer. Ele é um Alfred no Batman, ele é o Ulysses Claw no Pantera Negra e no Era de Ultron. Eu não sei quem é o Ulysses Claw, não posso ideia. Ele é o cara que luta com o realmente ele é um dos vilões ali. Mas tem Alfreds melhores, cara. Desculpa, cara, ó, vai botar roupinha verde e dançar lá pros caras fazerem, porque eu não acho esse cara bom ator, não. Próximo aqui. Agora sim, tá? Agora sim a gente tá falando de alguém que tem todo o meu respeito. Nosso querido, e eu não sei se ele é Sir, eu acredito que é Sir Ian McKellen, tá? Como Gandalf. Ian McKellen. Nós fechamos a trilogia O Senhor dos Anéis, 300 edições, e não matamos o Ian McKellen. Palmas, salva de palmas. Tentamos, hein? O homem tá vivo aos 92 anos de idade ali, ó, firme e forte. Eu não sei se trabalhando, mas ele ainda tá ativo ali, dando entrevista, aparece nas redes sociais e tal. Continua. Ele fez grande Ian McKellen, cara. E ó, nesse filme ele tá porradeiro pra cacete. Quando eu vi o velhinho correndo com a espada e tipo, CGI, beleza, que tá fazendo dá um Hadouken. Hadouken é esse canal. Excelente. Tinha que botar esse cara como personagem jogável no Mortal Kombat. Eu pagaria DLC. Vamos lá, Paradela. Fala da carreira de EA do Senhor dos Anéis. O Ian McKellen, além de... Bom, ele foi indicado 2 vezes pro Oscar. A primeira pelo Deuses e Monstros e a segunda como ator coadjuvante pelo Senhor dos Anéis, né? O primeiro. E a partir do Deuses e Monstros foi aí que ele começou a pegar grandes trabalhos, né? Porque aí, antes disso, ele esteve aqui em FGCast dos 3 primeiros X-Men, X-Men 1, 2, 3, né? O confronto final. Nos FGCast do Senhor dos Anéis 1 e 2. Videoanálise, X-Men Dias de um Futuro Esquecido, né?
o melhor filme de super-herói já feito. O melhor filme de super-herói já feito. O Ian McKellen só pintou aqui como melhor que Magneto, Superman, né, cara? Como é que é? O Ian McKellen só pintou aqui no Filmes e Games como Gandalf e Magneto, né, cara? O Magneto, o papel da vida dele, né? Talvez o Gandalf, cara. Eu acho que o Gandalf. Mas, assim, além disso, né, como eu disse, quando ele foi indicado como ator pelo Deuses e Monstros, isso ele já era um cara veterano, né? Foi aí que a carreira dele, né, subiu. Ele fez aquele O Aprendiz, né, que é adaptado do... Sim, que é um nazista, né? Foda. Isso, eu não sou muito fã nem do conto, nem do filme. Eu não li o conto, mas eu gosto desse filme. Tá. É que deu um pau aqui. Só. Além disso, né, ele participou, ele vira e mexe, participa de outros filmes, né? Ele participou do primeiro Hobbit, ele participou do final do Wolverine Imortal, mas geralmente ele fez um filme que ele faz o Sherlock Holmes, Senhor Sherlock Holmes, enfim, ele fica fazendo filmes, Código da Vinci, né? Ele é um cara que impõe respeito, cara. Tal qual o Clint Eastwood da vida, é um velhinho que quando aparece a galera respeita. Agora, olha essa foto. Quem tá vendo no YouTube, olha essa foto dele lutando, cara. Que coisa. Se alguém quiser me dar um action figure dessa imagem assim, ó, dele com essa. Porra, sensacional, cara. Sensacional. Gandalf é foda. Seguindo aqui, Paradela. Quero falar do. Agora a gente vai ter que falar dos anãozinhos, porque você botou os caras, né? Assim. Deixa eu só falar, eu conscientemente eu falei para você, Mal, não vamos colocar nem o Orlando Bloom, nem o John Rhys Davies, que assim, o papel desses caras é muito diminuto nesses filmes. Vamos pegar quem tem um papel grande nesse filme. Então vai, me fala qual o papel grande que o poderoso Pippin tem nesse filme. Não, nesse filme. Porque é o Billy Boyd. Billy Boyd, tá aí, ó. O Billy Boyd é importante nesse filme. E o Billy Boyd importante. Já é o terceiro FGCast dele, né? Que é o Senhor dos Anéis 1 e 2, e ele também ele não fez. Vale, né? Aí não vale. O filho Tranca, de Chuck, beijo, né? Tranca. Boa noite, Tranca. Legal, o superchat do Tranca. Lê aí pra gente, Lê. Um beijo, Tranca. Te amo, Tranca. Não foi ele fez o filho de Chuck, né, Mal? Tem preferidos aqui, tem gente protegida aqui. Super Tranca, tanto que ele tá como que é o administrador. O Tranca, se ele quiser, ele apaga esse vídeo ao vivo aqui, tira a gente lá. Vamos lá, Paradela, desculpa, Billy Boyd fez o quê? Filho de Chuck. O que ele era? Quem? Ele é o filho? O filho do Chuck. Glenda. Aí vale a mesma coisa que eu falei do Gollum, tá? Aí não é ele, é a voz. Tá, beleza. Bom, mas além disso, ele fez Mestre dos Mares com o Russell Crowe, né? O lado mais distante do mundo. O limitadíssimo Russell Crowe. Tava na Patrulha do Destino. E ele está na série do Chuck. Eu gosto da série do Chuck. Eu parei. A última temporada eu tô atrasado, porque eu perdi um pouco do pique. Mas eu tava curtindo ainda. Eu não lembro dele. E agora sim, esse ator que mora no meu coração... John Noble, o João Nobre, tá? Ele tem nome de pagodeiro, Joãozinho Nobre, Paradela, é nome de pagodeiro, mas eu lembro dele como o velhinho maluco de Fringe, aquela série que, ó, essa é cringe, hein? Essa é só pra quem é da minha idade. Fronteiras. Ele é um dos personagens principais de Fringe, entendeu? Que eu acompanhava, ele era o pai do cara, né? Um negócio assim. Ele era o cientista louco. O Dr. Brown do Fringe. Fala mais do Joãozinho Nobre aí, Paradela. Olha, em termos de cinema, ele não tem uma carreira muito extensa de filmes muito conhecidos, né? Ele era um ator daqueles coadjuvantes lá da Inglaterra. Ele fez No Rastro da Bala com o Paul Walker, que é um filme interessante. E ele está em Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. Nossa, do Mal 3, bicho. Puta, ele é o 2. É o recente, é o filme recente que saiu. Além disso, ele apareceu em 24 horas. A gente falou de Invocação do Mal, que eu fiquei assim... Vocês lembram disso? Além de Fringe e 24 horas. Invocação do Mal. Entendeu? Vamos ler, dá risada. A gente entendeu, só falta saber qual é a graça. Mas além de Fringe, 24 horas também, uma porrada de gente vai aparecendo em 24 horas, né? Claro. Tava na Hunters, aquela série com o Alpatino, e Lendas do Amanhã. Eu preciso citar isso porque é o seguinte: existe um episódio. Eu não lembro. Não, sério. Existe um episódio que ele dubla o vilão. Só que no meio do episódio os caras viram e falam assim:
Cara, esse vilão parece a voz lembra muito a voz do John Noble. Os caras, quem? Pô, é o cara que fez o rei lá do Senhor dos Anéis, não sei o que. E eles precisam desativar um negócio. Eles voltam no tempo, vão no set do Senhor dos Anéis, encontram o John Noble e pedem pra ele gravar um negócio pra eles destravar o lance. Que série é essa? A Lendas do Amanhã, aquela série do Arrowverse com... Ah, puta, eu tô falando de... Não, desculpa, CW, né? CW. Isso. CW, ó, falar que Fringe é série de maluco, mas quem ainda acompanha as séries da CW também, nada a ver. Eu vi a temporada 7 do Flash. Meu Deus. Quem mais nós temos aqui? Meu Deus. Outro que também eu não teria puxado, mas você fez questão de colocar aqui. O David Wayman. É o Davi presunto quando? Entendeu, Paradela? Wayman. Presunto quando? Hã? Presunto quando? Davi presunto quando? Davi presunto quando? Wayman. Como Faramir, tá? Ele é um cara que aparece 10 minutos no filme, morreu, não morreu, tá aqui de volta. No segundo, mas nesse ele tem algo, né? O pai dele manda fazer missão suicida, depois o pai mata ele lá no fogueira. Você é o filho que sobrou, o filho que eu não gosto? Vai lá. Ah, voltou vivo, vamos queimar esse filho da... Eu achei que o pai dele era bem doidinho. O pai dele, cacete, hein? Mas o Davi presunto quando, Paradela? O que esse cara já fez na vida? Além do Senhor dos Anéis 2, né? Ele esteve em... esse teve em vários filmes. Moulin Rouge com o Ian McGregor, a Nicole Kidman. Nossa. Esteve no Van Helsing com o Hugh Jackman. Tadinho. Van Helsing é subestimado. Hein? Esse filme a gente precisa fazer uma FGCast pra botar ele com o que ele merece. Não que seja grande coisa, mas não a é lata do lixo? Não é tão ruim assim. Não é tão ruim. Vale rever. Eu não lembro. É péssimo. Ele estava em 300... E no segundo 300 também ele volta. Era pra ser hoje, 300? Muita gente pedindo que a FGCast 300 fosse 300. Não, gente, pelo amor de Deus. Ele estava no Austrália com o Hugh Jackman também. Inimigos Públicos, o Johnny Depp e o Christian Bale, ele estava ali. Né? Ele faz a dublagem na Lenda dos Guardiões, aquele desenho das corujas. Estava no quinto Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar. A gente não fez nem o primeiro, mas quem sabe ele tá na Ficha Cup, hein? Quinta-feira a gente vai falar. E recentemente ele estava em Elvis, né? Que ele faz um cantor country conhecido, Hank Snow, né? E além disso, a série lá do Punho de Ferro, que ele é o pai do casal dos irmãos. Que é o vilão da série, o chato paderel. Então vamos combinar aqui, vamos fazer um compromisso aqui que o FGCast 1300 vai ser sobre o filme 300, combinado? Combinado? E se a gente chegar no 65 mil, a gente faz o Transilvânia 65 mil, que é um filme muito bom também. Eu gosto. Nossa. No episódio, quem sabe? Muito bem, Paradela. Vamos seguir aqui, porque tem mais gente pra falar e o filme é longo hoje, hein? Meu Deus do céu. Quero que você me fale sobre a carreira de mais um anãozinho miserável desse filme. O nosso querido Dominic Monaghan. O famosíssimo Dominic Monaghan como Merry. Isso. Além dos Senhor dos Anéis 1 e 2, né? Ele estava em... esse consegue, hein? Ele estava em X-Men Origins, Wolverine. X-Men. Nem todo filme do X-Men é bom, né? Na verdade, nem todo filme do X-Men é bom. Que grande saco de bosta que é aquilo lá. Tava no terceiro filme dos Hobbits. Do Hobbit, ele tem uma dublagem lá e tal. E tava em Ascensão Skywalker, o último filme do Star Wars. Além disso, trabalhou em série, além de Chuck. Todo mundo deve reconhecer ele, a fuça dele de Lost. Eu deveria reconhecer a fuça dele de Lost? Ele é um dos principais de Lost, pelo menos nas 3, 4 temporadas lá. Ele é o punk lá. Cacete, eu assisti a Lost toda semana e não lembro disso. O drogadito lá, o punk. Acho que ele morre na 3ª ou 4ª temporada. Penúltima pessoa que eu vou falar aqui, nossa querida Miranda Otto. Miranda Otto como Elwen. Miranda Otto, para ela. É a loirinha que o nosso querido rei pegador, né? Ele é um maluco, ele não perdoa nem elfo, tá? Assim, ele o negócio é o pansexual, entendeu? Ele não precisa ser humano pra ele pegar, ele tá pegando geral. E ele pegou essa gatinha no filme. E ela era princesa, filha do reizinho.
mas eu nunca vi essa mulher na minha vida e duvido você me provar o contrário. Além do segundo Senhor dos Anéis, ela aparece no segundo Senhor dos Anéis. Né? Vamos lá, ela estava em Além da Linha Vermelha. Ela estava em Revelação com Harrison Ford e Michelle Pfeiffer. Ela é o Fantasminha? Não lembro agora, talvez, acho que é. No filme só tem o Harrison Ford, o Michelle Pfeiffer e o Fantasminha. E uma galera numa Estava em Voo da Fênix com Dennis Quaid, né? Guerra dos Mundos, ela era a mulher do Tom Cruise no Guerra dos Mundos, a ex-mulher ou mulher, sei lá. Além disso, Frankenstein entre Anjos e Demônios e Annabelle 2, a Criação do Mal. Eu não tenho nada a ver com isso não, tá? Não tenho nada a ver com isso aí, não. Mal criado. E a última pessoa, deixamos o melhor para o final. Estou falando, é claro, do rei. O rei Paradela. O rei retornou aqui. Roberto Nosso Carlos. querido Viggo Mortensen como Aragorn. Não, rei só tem um, Paradela. Rei é esse cara aqui. Ó. Ele já foi indicado o Viggo Mortensen foi indicado a ator, né, nos Oscars pelos Senhores do Crime, Capitão Fantástico e Green Book, O Guia. Mas além disso, a testemunha... Ele é o motorista do Green Book, né? Tá. Isso. É o Uber. Ele é o principal do Green Book, né? Se você for o principal é o artista. Deveria ser o artista, mas o protagonista do filme, gostemos ou não, a ideia errada do filme é que o protagonista é ele, né? Você tem um personagem muito mais interessante que é um músico negro, gay, nos anos 60, passando pelo Sul, e o filme foca nesse babaca do motorista. Então, racista escroto, ou seja, qualquer humano branco do Sul nos anos 50. Eu sei, mas assim, o personagem principal deve ser o músico, não ele, mas enfim, vambora, vai. Eu acho que eu entendi errado o filme. Bom, ele estava em A Testemunha, que ele é um dos Amish lá, que tá ali na comunidade, né? Massacre da Serra Elétrica 3. Em breve no FGCast, porque essa franquia tem que continuar, hein? Pô, a gente tem que fazer o do 2, né, cara? Com certeza. Com certeza. Jovens Demais para Morrer, também conhecido como Young Guns 2, né? Não, chega de western. Legal. Bon Jovi, música do Bon Jovi. Bon Jovi, esse é o que tem a música do Bon Jovi. Tava em pagamento final. A gente não pode pôr música na FGCast, porque a gente vai falar de um filme ruim só porque a música é boa. Não pode pôr música. Não, filme é legal. Pagamento Final com o Al Pacino. Maré Vermelha, Denzel Washington e Gene Hackman. Daylight com o Sylvester Stallone. Em breve no FGCast. Então o Viggo Mortensen voltará, porque Daylight é questão de... Daylight é legal, semanas, que eu mais gosto. Semanas para estar aqui. Até o Limite da Honra, né? Aquele G.I. Jane com a Demi Moore. Que deu um problema no Oscar esse ano. Deu problema no Oscar. Um Crime Perfeito com... Nome genérico. Michael Douglas. Deve ter uns com o Michael Douglas. É uma refilmagem do Disque M para Matar. É o Michael Douglas e a Gwyneth Paltrow, enfim. Psicose, a refilmagem do Psicose. Ou seja, ele tá em duas refilmagens do Hitchcock. Do Hitchcock. Não precisa. Senhor dos Anéis 1 e 2. Ainda ele fez aquele Mar de Fogo, que é um filme de cavalo e tal. Marcas da Violência, o Lê viu esse filme, é um filmão. Que dá com o negócio na cara do cara ali. Cafeteira. Um Método Perigoso, ele faz o Freud em Um Método Perigoso. Tá? Além, o Capitão Fantástico, o Green Book e recente do Cronenberg, o Crimes do Futuro. Ruim. Eu falei desse filme porque tem uns negócios de tripofobia e tal, mas o filme é meio... Muito bom, agora sim, tá? Parabéns, meu amigo. Inclusive aí, ó, barba pintada, entendeu? Não discriminem pessoas que pintam a barba. Quando eu precisar, quando eu chegar na cidade, eu vou pintar minha barba. Grecin 2000. Né? Isso, muito bom. Agora sim, eu não vou nem perguntar se você quer falar de mais de alguém, porque você me passou a lista. Você me passou a lista. Então, não. Pelo amor de Deus. Segue o barco aqui. A gente já falou de 1 milhão de premiações, 1 milhão de atores e faltam 4 horas e meia. 1 bilhão de dinheiro, né? 1 bilhão de dinheiro. 1 bilhão de grana. Marcelo Paradela, agora nós vamos chegar na zona de spoilers aqui desse programa. E eu quero dizer para você que está nos ouvindo aí no seu fone de ouvido ou que está no YouTube, que é o lugar certo para acompanhar o FGCast, que se você ainda não viu, primeiro, você é maluco. E hoje eu posso falar. Semana passada eu não podia, mas hoje eu posso falar. Se você ainda não viu esse filme, você é maluco. Veja, porque é um filmaço. E a gente vai te encher de spoiler aqui. Dica, o rei retornará. O rei retornará.
Go back, hey, go back. Vamos lá, Paradela, conte pra nós a Você não história. ter falado isso. Qual que é o nome do filme do original, né? Hey, Go Back. Hey, go back. King Go Back. Agora sim, Paradela, King conte Go pra Back. nós a história de O Retorno do Rei. Por favor, Paradela. Vamos lá. De forma sucinta. Lembrando que assisti a versão estendida, mas Ai, meu Deus! eu fui bom. Jesus, calma aí. 10 Mas vamos lá, gente. Vamos começar, que agora a gente vai... Péssima semana que eu larguei a cocaína. Vai. Vamos lá, o filme começa com um flashback do Smeagol e do Deagle pescando. O Smeagol é o cara que vai virar o Gollum, tá? Isso tinha no filme, Paradela, normal, não? Tinha. A cena é muito maior na versão estendida, mas tem no filme tinha. também, né? Não a lembro versão dessa cena. Mais anti-cerques em tela, é tudo que eu não preciso. Hã? 10 minutos de anti-cerques em tela, é tudo que eu não preciso. Mas vamos lá. Então você começa com um flashback desses dois pescando, né? Certo. E é o Deagle que cai na água e acha o anel. A gente tinha só uns flashbacks no primeiro filme da mão pegando, aí a gente vê que é o Deagle, não é o Andy Serkis, né? É o amigo, primo deles, que acha o anel. E aí eles começam a brigar pelo anel e o Smeagol mata o Deagle. Mas o Smeagol, ele nem pega o anel, nem sabe que tem algum poderzinho, ele só de longe... Mas o anel é a influência maligna do anel. Ele Você entra passou na já sua 2 mente. filmes falando nisso. Ele entra na sua mente. Até eu já tinha sacado isso. O anel quer ser encontrado pelo Sauron, entendeu? Influência maligna em quem tem... Mente fraca. Mente fracas e pensamentos malignos, porque o Sam podia ter botado esse anel no bolso e jogar o bagulho lá. Mas você vê o Frodo, que é digamos assim, ele é o herói da trilogia, é o coração mais puro do universo, e ele chega a ficar ali com a mãozinha coçando, assim. Todo mundo, né? Mas o Sam, quando pega o anel e põe no bolso, ele vai... Mas o anel, é assim... Você podia ter feito esse bagulho em meia hora, esse roteiro aí, ó. Não, mas é o seguinte, Lê. O anel, em pessoas que são boas, que têm uma boa índole, ele acaba dominando, mas leva mais tempo. Eu não ia durar 10 minutos com aquela porra no pescoço. Por exemplo, o Aragorn, no primeiro filme, o Frodo oferece o anel pro Aragorn. O Aragorn fecha a mão do Frodo e fala, leva o anel embora, eu não quero. É a única pessoa naquele primeiro filme que rejeita o anel. E no segundo filme é o Faramir. O Faramir rejeita o anel e deixa o Frodo seguir caminho. Então, assim, Leandro Valina, alguma vez você já rejeitou um anel na sua vida, Leandro? Não, Ali na hora H você falou, não, quero não, obrigado. Deixa pra lá. Não quero no anel, não quero anel. Enfim, o Smeagol mata o Deagle e você vê a passagem do tempo, ele vai se tornando o Gollum, né? O anel dá uma vida Eu tiro a vida dele, de certa forma, né? Ele fica com uma vida longa, mas ele vira um monstro, né? Drogas. E aí você vai pro Sam e o Frodo, né? Eles estão indo pra Mordor, né? Eles estão ainda tentando entrar em Mordor. Mordor. Eu chamo de Mordor. Vamos botar a sílaba tônica. Mordor. In the Land of Mordor. Mordor. The Land of Mordor. E aí você já nota que eles estão com pouco pão dos elfos. Isso vai chegar num outro ponto ali no filme. Ao mesmo tempo, Aragorn e companhia, né, que é o Legolas e o Gimli, né, eles chegam a Isengard, que é a parte legal da ação, né? Do filme. A parte legal do filme. A torre do Saruman, né? Porque esse filme tem 2 núcleos. Tem a parte chata pra caralho e tem a parte legal pra caralho. É que nem novela do Manuel Carlos. Tem 3 núcleos assim e você tem que ver o que você assiste. Bom, aí eles chegam a Isengard e estão lá, os hobbits estão lá comendo, né? Os 2 moleques comendo, o Barbárvore lá chefiando lá o lugar, e o Saruman está preso na torre. E na versão do cinema, eles resolvem o problema Saruman ali. Fala, a gente mantém ele preso na torre e pum, acabou. E aí o Pippin pega o Palantir. Mas na versão estendida, a gente tem uma participação especial do Christopher Lee ali, né? Que o Saruman de cima da torre, ele fica tretando, né? Ele dá um esculhamba ao rei, esculhamba o Aragorn, esculhamba o Gandalf, né? Fica gritando lá e tá uma Isso, facada. E o Gandalf lá de baixo joga uma magia lá, explode o cajado do Saruman. Aí o Saruman... Pra quem acha que o Christopher Lee é o super-homem, você tá falando do Mago Malvado, o Drácula, né? Isso, um Mago Branco. Que aparecia no outro filme, ele não apareceu na versão que eu assisti.
Não apareceu. Isso, na versão do cinema ele não aparece. Ele apareceu, legal. Na versão estendida, sim. Aí o que acontece? O Saruman, ele faz uma cagada, que ele humilha o Grima, que é o Bradbury, que é o Chuck, que é o cara que faz a voz do Chuck, né? É o cara que ficava na orelhinha do rei lá no segundo filme, falando... Lembra disso? Lembro, sei. Sim. Ele humilha o Grima, né? Fala, ele nos atores aqui, porque é um ator de respeito. Você não serve pra bosta nenhuma, joga no chão. E o que o Grima faz? O Grima... lembrando, a turma que estava lá embaixo, o Aragorn, então, eles querem o Saruman para dar informação sobre o Sauron, né? Sim. Só que o Grima fica puto e esfaqueia o Saruman nas costas, né? Caralho, eu não vi E o nada Legolas disso. lá de baixo solta uma flechada e mata o Grima. O Saruman cai da torre e é empalado no moinho que tem ali embaixo, né? E cai a bolinha dele no chão. Inclusive tem a cena lá das filmagens, as cenas depois, né, que ele tá filmando o Christopher Lee, né, e ele foi o Drácula, né, e ele tá ali empalado com o negócio no coração, uma estaca saindo assim no coração, ele vira assim pra câmera e fala, isso aqui é muito familiar pra mim. Seria o que, o Exorcista? Não, o Drácula, né, quantas vezes ele foi empalado no coração? Eu não lembro se ele foi empalado no coração. Ele é o Drácula, o Christopher Lee você fez 500 vezes o papel do Drácula. Bom, aí o Palantir, que é aquela bola lá, que cai das vestes dele e cai na água, tá? Então esse é o que tem ali que não tem. Isso é uma grande mudança em relação ao livro, porque o Saruman ainda aparece mais pra frente nos livros, mas foda-se. Foda-se, agora já usou uma expressão boa. Mas a gente cita isso mais pro final do filme. Manda foda-se. Foda-se. Mas agora, não importa. Aí a gente volta porque você assistiu, né? O Pippin pega Obrigado. Estou de volta ao FGCast. Vamos lá. Isso. O Pippin pega o Palantir na água, né? Isso. Fica apaixonadinho. Não, e aí tá tendo comemoração, né? E aí a gente volta pro Gollum. O Gollum tá planejando entregar os hobbits para ela, né? Fala ela, você não sabe o que é, né? A peludinha. Isso. O Sam escuta. O Sam escuta e quer espantar o Gollum. Frodo, não. Ele continua. Tá comigo. Tá comigo. Vambora. Meu brother. Volta lá pra Rohan, né? O Pippin vai, pega o Palantir novamente e ele se conecta a Sauron. E aí o que acontece? Eles descobrem, olha, o Pippin... Quando você fala o Palantir, fala que ele pega a bola de cristal, porque o Palantir a gente pensa que é um personagem, é uma bola, porra, é uma bola. Mas é o nome, a bola preta chama-se Palantir, enfim. E ele se conecta ao Sauron. Eles descobrem que assim, o Sauron não conseguiu descobrir o plano dele, eles não sabem... É o WhatsApp, a bola é o WhatsApp do Sauron, isso, eles não sabem que o Frodo o olho tá que tudo vê tá mal informado pra cacete. Isso. Né? Tudo bem. Mas ele descobre que o plano de Sauron é atacar Gondor, que é a cidade ali, onde é o trono do rei, é a cidade ali branca onde está o Denethor, né? Então o que o Gandalf faz? Ele avisa todo mundo lá que, ó, eu vou me picar para Gondor. Se os faróis se acenderem... Força, estamos com você. Força. Se os faróis se acenderem, é para todo mundo aqui de Rohan vir ajudar. Até o rei vira e fala, a gente nunca ajudar. Não, vem ajudar, porque o bicho vai pegar. Se as montanhas acender ali, ó, as fogueirinhas acendeu, ó, corre que... Corre. Estamos precisando. O Gandalf vai alertar o Gondor. E aí, só que antes, alertar a cidade lá de Gondor. Só que antes ele chega pro Aragorn e fala assim, ó, não vai comigo. Você tem que ir por outro caminho. Segue o rio e se liga nos navios negros, tá? Então, o Gandalf meio que já sabe o plano do Sauron, né? O Pippin vai com o Gandalf, porque ele segurou o Palantir, então fala, ó, vamos tirar você daqui para não dar chabu. Essas cenas eu acho estranho, essas cenas eu acho bem esquisito. Sempre que tem alguém com um anão ou um hobbit no cavalinho atrás, sabe? Você vê, parece aquela mochilinha do Star Wars. É uma criança, cara. É um boneco, os caras amarram um manequinzinho atrás, ali fica muito zoado, cara. Mas por que o Pippin vai com o Gandalf? Porque o Sauron acha que é ele que tá com o anel. Entendeu? Então agora eu preciso distrair o Sauron e proteger o Pippin ao mesmo tempo, né? Então, vambora. A Arwen, que é a Liv Tyler, ela tem uma visão de um filho dela com o Aragorn. E ela fala, eu não vou viajar com os elfos. Os elfos, como foi estabelecido já no primeiro filme, os elfos estão picando a mula da Terra-média.
E ela fala, eu não vou viajar, eu quero ficar com o Aragorn. E o pai dela, que é eu abro mão da imortalidade. Da imortalidade, isso. Pra poder fazer um filhinho. Que coisa linda. O pai dela é o Ivan, ele fala, pô, não, pai, eu vou ficar. E ó, você tem que reforjar a espada partida, né? A que foi partida lá. Não só vou ficar com o cara que você não quer, como você vai ter que dar uma prenda legal pra caramba pra ele. Detalhe que no livro, né, eles reforjam a espada logo que eles decidem sair pra ir pra... Tá bom, eu não sei se é possível fazer isso, tá? Eu desde Conan, o Bárbaro, que eu vejo os caras pegando a espadinha e parece... Eu não sei como que uma marreta e uma pedra deixa aquelas espadas perfeitas. Agora... Espada quebrada, você põe no fogo da duas batidinhas, ela fica... de novo e vai, ué. Você não reforja. Foi o que eles fizeram ali, não. Ali meteram... Solda. Ali foi um Durepox meia boca, Leandro, que os caras vamos lá. Ali, no livro, eles reforjam a espada logo de cara. Eles já dão espada logo em seguida. Na hora que eles falam, não, vamos levar o anel, antes de ir para as minas, antes do Gandalf ir pro saco, enfim. E o Aragorn passa o livro inteiro usando a espada, tipo como se fosse crachá, sabe? Pra entrar em bastidor de show. Ele fica, aqui tá a espada, hein? Olha o que eu aqui tenho. tá a espada, eu sou o rei. Olha o que eu tenho aqui. Olha o que eu tenho. Ele faz o filme inteiro. Quando tá uma merda pra dar, eles estão num lugar que dá uma merda. Quem que você pensa que é ele, ó? Pum, ele põe na mesa, né? Aquele põe o pau na mesa. Pum, tá aqui a espada. Os caras. Fodeu, né? Então. Mas no filme é só aí. Porque o retorno do rei, né? Até pra levantar o lance. Sim. Bom, então a Aragorn pede para ele reforjar a espada. Você vê o pessoal reforjando, né? E o Gandalf chega, né, a Minas Tirith, né, a cidade ali de Gondor. Ele fala pro Pippin, olha, não fala que o Boromir morreu, que o Boromir é filho do rei daqui. Ele não vai ficar muito feliz de comentar aqui. Não fala do Frodo, não fala que você viu um anel, não fala que você conhece o Aragorn. Ele também não gosta do cara. Porque, miúda, vamos só de passagem aqui. O cara vira o rei e vai tomar conta ali. O Denethor é apenas um regente. Ele tá ali segurando. Esquentando o banco. Esquenta o banco aí pra mim. Esquentando o banco, Então, não fala nada. Quer saber? Cala a boca. Pianinho. Só que quando ele chega... Fala isso, depois fala, não, quer saber? Não fala nada, eu falo. Só que quando ele chega, tem uma corneta. A corneta do Boromir tá na mão do Denethor. A corneta partida, tá? Ele fala, eu tô ligado, meu filho morreu. Meu filho, que foi encontrar você, morreu. Né? Aí o Pippin dá a linha, não, o Boromir me salvou, então eu vou me colocar a serviço de você. Idiota. É aquilo, né? Só que o rei, o Denethor, também já sabe sobre o Aragorn. Quer dizer, tudo aquilo que o Gandalf foi falando, não fala disso, o cara já sabia. Quer dizer, fodeu. Quer dizer, a rádio peão funciona com uma beleza nesse filme. Beleza, bicho. O único que não sabe de nada é o olhão lá na montanha. Aquele é o único que não tá sabendo do plano. O resto, todo mundo sabe tudo. Eu não vou deixar de ser um regente e eu não quero chamar a ajuda de Rohan, né? A ajuda dos outros caras lá do... Ninguém vai acender farol aqui, não. Só que aí o Gandalf fala, cara, você tá ferrado, porque tá todo mundo vindo aqui pra cá. É o exército de Sauron. O exército de Sauron tem os orcs. Tem uma briga pro seu quintal, meu amigo. Tem humanos do sul, tem pirata, tem o rei feiticeiro que lidera, né, os Nazgûl. Então, assim, você tá ferrado, bichão. Tá uma galera aí. Nesse tempo, o que acontece? Volta lá pro Frodo, né? O Frodo, o Sam e o Gollum, eles vêm os exércitos deixar a fortaleza de Minas Morgul, que é o lugar onde fica o rei feiticeiro de Angmar, né? Que sai com aquele mega... Com aquela mega... que parece um dragão, mas não é um dragão. O dragão tem no outro filme. Mas é muito... Não é dragão. Não, é legal pra caramba. Tá? Dragão, que não é um dragão. Dragão é outra coisa, dentro desse mundo ali. Aí o que acontece? Os orcs já estão ali, atravessando o rio. Eles chegam na guarnição de Osgiliath, que é o seguinte... Você tem a cidade de Minas Tirith, você tem o rio e você tem o Osgiliath. O Osgiliath é o ponto de contenção. Pergunta técnica. Eu vi a versão estendida do segundo filme. Não são os orcs que viram pedra com a luz da lua? Não, são trolls. Agora eu não sei a diferença. Beleza. Não, eles não gostam. Eles não gostam de andar. Não, tanto que os orcs estão atacando Foi isso que eu não entendi. Eu falei, espera bater a lua que vai virar tudo pedra. Não, no segundo filme eles atacam Helm's Deep no escuro. Os orcs estão lá no escuro atacando no final do filme. Tá?
Mas o que acontece? Deixa eu ver aqui. Eu vou ficar te interrompendo, Paradela. Você mantém. Não, tudo bem, né? Então eu cheguei. Mas enfim, eles atacam essa guarnição de Osgiliath, né? E saem matando todo mundo ali. E enquanto isso já está acontecendo, o que rola? O Pippin vai, né? Que estava lá com o Gandalf, ele vai e acende o farol. Malandrinho, malandrinho. O Gandalf fala: ó, faz isso aqui e acende o farol, bicho, porque senão vai todo mundo morrer. Se fosse ordem do rei. E ele sobe, põe fogo e quase que ele fica ali na fogueira, né? Quase que ele vira um balãozinho. Muito louco. E aí é bem legal que vai mostrando, né, os faróis se acendendo. Um ponto onde vê, o outro ponto onde vai, tudo. E vai cada vila vai acendendo o seu. Falou, tô nessa. Há muito tempo atrás, numa terra muito distante, os caras chegaram mais rápido do que o guincho que você esperou na semana passada lá, que melou o nosso programa, entendeu? Eu acendi o farol lá no posto. Em 30 segundos estava todo mundo a caminho para ajudar lá, os farolzinhos tudo aceso. Tá vendo? Eu abandonado ali. E você largado. Mas vamos lá. Piada interna, gente. Não, o pessoal sabe, eles estavam esperando aqui na terça passada. Mas não, você tem guarnições em cada lugar de farol. Tem nego lá que tá ali, morando ali, ligou, sobe lá. Imagina esse emprego, Paradela. Imagina esse emprego. O cara tá lá 24 horas vendo se... Quantos anos você tá nesse emprego? 15 anos no emprego. O cara lá, e aí, acendeu? É hoje, hein? Hoje, hein? Não, mas na verdade tem uma pequena vilinha em... Pega a lunetinha, acendeu ou não acendeu não, cara, droga. Acendeu, só segurando o fósforo ali, esperando. Mas vamos lá. Obviamente, eles estão lá em Rohan, né? E eles veem o farol se acendeu, então o Aragorn, junto ao exército lá do rei de Rohan, fala, acenderam os faróis, vamos pra Gondor, vamos ajudar os caras. E o Merry, tal qual o Pippin, o Merry também se coloca a serviço do rei, do Theoden, né? Então, o Merry não é do Exorcista, Paradela? O Merry é o do Lost. Tá, que eu tô confundindo o filme. Bom, o que acontece? Lá em Osgiliath, né, os orcs estão matando todo mundo, o Faramir vira e fala, vambora, bater em retirada, porque ferrou, a gente não vai sair com vida daqui. E eles estão batendo em retirada e vindo de cavalo, e os orcs vindo em cima deles, o Gandalf chega, né, ele usa a luz do cajado, e afasta os Nazgûl, né, que estavam atacando bonita a cena, hein, o cara correndo, o cavalão. Aí o Faramir chega lá, né, fala pro pai dele, ele abre o jogo sobre o Frodo, né, fala pro Gandalf e o Denethor, encontrei o Frodo, mas deixei ele passar, porque, né... Tô sabendo que tem um carinha andando com o anel ali. Mas eu sei o que ele precisa fazer, que ele precisa destruir o anel. Mas isso é uma boa notícia, porque ele não tinha negócio de GPS, compartilhar a informação. O Gandalf já sabe. Fofoca. O Gandalf falou, opa, então ele passou por ali, então ele tá no caminho. O plano tá rolando. Agora, quem não ficou feliz com isso foi o pai dele, né? Foi o pai do Faramir, né? O diretor ficou pistola. Filha da puta, deixa o anel escapar. Que lado E aí que o Faramir, né, ele fala, o Boromir foi tentado e morreu por conta do anel. Aí o pai fica muito mais louco, né? Ele fica tão louco, que ele começa a ver série diferente, ele começa a ver Game of Thrones, que aparece o Ned Stark, né, atrás do Faramir. Enfim. O Gandalf fica sabendo, né, pelo relato do Faramir, que eles vão pela passagem de Kirit Ungol, que o Gandalf fala. O Gandalf só olha, por que eles vão pra lá, bicho? Né? Você fala, ali tem coisa. E o Denethor fala, então, você vai voltar, você vai retomar os Gilead. Mas não tem como, não quero saber. Você tem que ter. Vai lá e resolve a merda. Vai lá e resolve. Só vai. Na Bahia a gente fala, dê seus pulos. Dá seus pulos. Dê seus pulos. Segura seus B.O. Porra. A pica agora é do Aspira. Isso. Enquanto isso, o Gollum, né? Voltamos lá pro Gollum, pro Sam e o Frodo. O Gollum pega o pão lá dos elfos e joga fora. Cusão, né, cara? Tem que passar no conhecido duro pra caralho. Põe a culpa no gordo. Põe a farofinha em cima do gordo que ninguém vai discordar. Ninguém vai discordar. O gordo comeu tudo, né? Esse gordo. Por isso que tá gordo aí. Tomando seu cu. Para de sentir um certo rancor na sua voz. Rancor. O ódio, né? Aí até o Sam nota que o Frodo tá
né, ferrado, né, que ele tá sofrendo para carregar o anel e também por conta da ferida que ele tomou no ombro, né, da espada lá do rei feiticeiro de Angor. Deixa comigo, deixa comigo. Ele fala, deixa eu levar o anel um pouco para você, porque você tá fudido. Aí o Frodo, vai embora. Ah, sabia, menina. Porque o outro cuzãozinho, o isqueirinho antes do Antissex ficou. Ele vai pedir seu anel, fica ligeiro, que ele vai pedir seu anelzinho. Se estiver dormindo, ele vai chegar de conchinha e pegar seu anelzinho. Bicho, ele tava de calça jeans, dorme de calça jeans porque tá frio aqui. Aquele momento antes só do que mal acompanhado, né? Não são dois travesseiros. Não são dois travesseiros. Aliás, antes só do que mal acompanhado, que está na FG Cup. Nós vamos falar disso na quinta-feira. Nós vamos revelar os 8 filmes indicados. E, muito importante, no final do programa de hoje, fiquem até o final que nós vamos revelar o próximo FG. O próximo. Que é um filme, dica número 1. Já foi muito pedido aqui. Muito pedido. Mas teve FG Cup, bicho. Até que enfim. Mais de uma vez. Segue. Então vamos lá. O Frodo manda o Sam embora, né? O Frodo fala, vaza daqui, você quer o meu anel. Você desce rolando a escada. Aragorn e sua gangue, nesse momento eles estão montando um acampamento ao pé de uma montanha lá, da Dinholt, né? E ele olha uma passagem, ele vê o Rei dos Mortos. E tem os fantasminhas ali. Ali Game of Thrones. Ali virou Game of Thrones. Teu bicho. Aí o Aragorn tá lá, de boa, naquela alegria, né? E o Elrond chega no acampamento, né? E ele fala pro Aragorn, olha, por conta do mal de Sauron e porque a minha filha decidiu ficar aqui pra ficar com você, seu canalha, né? Ela tá morrendo. Ele literalmente matou a menina. Ele matou, porque ela era imortal e vai morrer por causa dele. Imagina o ódio. E o mal de Sauron tá sugando a vida dela. Sim. Então, eu acho... Ele está sendo chupada. Eu acho por bem você recrutar o Rei dos Mortos que tá ali naquele canto lá. Mas aí o Aragorn, mas ele não vai me escutar. Ele vai escutar o rei. Dá a espada pra ele. Foi nessa hora que o Peter Jackson pegou o programinha do computador dos espíritos lá que ele tinha feito, né? Puxou tudo e pinta de verde. Arquivo tal, template tal, vai. Tá pronto. Tá pronto. Aí ele fala, você larga a mão de ser o andarilho, larga a mão de ser... Vai, cresce, vira rei, vai. Vira o rei. Mais uma curiosidade que também rola na cena no behind the scenes, né? Durante as gravações, eles estavam ali filmando a cena da tenda e o Viggo Mortensen entra, né? E o Hugo Weaving tá coberto, né? Que ele tira, né? Ele aparece como elfo e tal. E ele tá coberto. Aí ele entra assim e o Hugo Weaving levanta, tira e o Hugo Weaving tá vestido como o agente Smith do Matrix. Mr. Anderson. Mr. Anderson. Ele chega com o Viggo Mortensen. Aí, claro, todo mundo rindo, né? Você tem que vir aqui, não sei o quê. Mas voltando. Vamos lá. Voltando. O Aragorn vai para as sendas dos mortos, né? Vai para o caminho dos mortos. E ele entra na racha. Entra na racha com o anão e com... Não, e o Gimli e o Legolas falam, não, nós vamos junto. Mas aqui vocês vão estar fodidos. Não, nós vamos junto. O anão não ia. Quando ele viu que o Legolas ia, ele falou, tá bom, vai. Até esse bosta. O que é um peido para quem tá cagado? O que vão falar de mim se descobre que eu não fui o Legolas foi? Nesse meio tempo, todo mundo que tava ali fala, porra, o cara foi embora, mano. O cara foi embora, man. Aí ficou a mula. Aí o rei, né, que é o rei lá ali de Rohan, né, que é outro regente, ele, não, nós vamos pra batalha, vamos levar todo mundo e não sei o quê, eu sou foda, eu sou o rei, eu vou... E a sobrinha dele, a Elwyn, né, ela vai disfarçada, né, porque mulher não luta. O Merry também, Merry não pode lutar, porque olha o tamanhico dele. Então a Elwyn cata o Merry junto e os dois vão juntos. Ela disfarçada e o Merry junto com ela. O Aragorn encontra a Cidade dos Mortos. E o rei ali, né, o Rei dos Mortos. Manda a carteirada de novo. Isso, porque o que acontece é o seguinte, o Rei dos Mortos, o que acontece? Eles eram guerreiros que deveriam
ajudar o Isildur lá na última batalha contra o Sauron. Só que eles olharam e falaram, eu entrar nessa? Eles prometeram e não foram. Falaram, eu? Aqui, né? Estão então, sem honra. Te vira, né? O Isildur, que foi o que arrancou o anel do Sauron, ele volta e ele joga uma maldição nesses caras. E ele fala, essa maldição só vai desaparecer quando vocês cumprirem aquilo que foi acordado com o rei. Você não achou que isso aí foi meio forçação de barra, não? Assim, tipo... Sabe assim, vamos buscar uma solução rápida, vamos tirar da bunda um exército inteiro que tá ali, é só apresentar a espada e falar, vem comigo, e pronto, os caras estavam ali esperando. É uma eu acho são invencíveis, né? De certa forma, são invencíveis. Eu acho que é um pouco uma solução fácil, mas assim, não é coisa tirada, não é coisa criada pelo Peter Jackson, isso tá no livro também, então. É um negócio um pouco mais extenso, o Peter Jackson, né, tesourou coisa, enfim. O que acontece? Ele chega, ó, eu sou o herdeiro de Isildur, eu tenho o poder para libertar vocês da maldição. Então, se vocês cumprirem aquilo que vocês deveriam ter cumprido... Vocês são tudo fantasminha, vocês não morrem. Só que aí, vamos mais uma vez... Aquela história, cara, igual o Putin tá fazendo lá, entendeu? Os caras estão na prisão, vamos lutar, que a gente te liberta depois. A galera fala, já tô fudido mesmo, bora. Aí, tem uma diferença dessa cena pra versão estendida. O que acontece? Ele fala, né, isso daí, aí começa a desmoronar um monte de caveira e cai assim, aí o Aragorn, o Gimli e o Legolas se picam, né? Eles saem da caverna e eles começam a ver o rio ali e ver os navios dos piratas chegando. E aí o Aragorn se desespera, olhando assim, fudeu, a gente tá com um exército reduzido e ainda tá chegando mais gente, sabe? Aquilo que o Gandalf alertou, né? Fica esperto. Exército de fantasmas amaldiçoados e não, ele não tava com o exército de fantasmas. Isso ainda. É outro filme que está na FG Cup que a gente vai falar em breve, hein, agora. Mas ele não estava com o exército. Aí ele fala, pô, ferrou, né? Aí quando acontece isso, o Rei dos Mortos chega e fala, não, a gente vai lutar. Mas vai. A gente tava de zoeira, a gente tava de trollagem, mas vai sim, vai. Bom, aí vamos lá, voltamos. O exército de Mordor. Né, ele se posta em frente aos portões de Minas Tirith, né, da cidade branca lá. Que coisa linda aquela porra aquele castelo, né, cara? Coisa esculpido na pedra, né? Que coisa genial aqui. E aí eles entregam o Faramir com uma flecha no peito. Foi o único que sobrou da tentativa de retomar a guarnição de Osgiliath. Né? Presentinho pra vocês. Isso aqui é seu? Isso aqui é seu? Ainda vivo. Não, mas o Denethor acha que o Faramir tá morto. E aí ele se desespera. E ele se desespera e só aí que ele vê que o exército inimigo tá na porta dele. Ele fala, caraca, o que foi que eu fiz, mano? Vamos fazer uma fogueira e resolver isso. Não, aí o Merry nota que o Faramir está vivo. Ele nota que ele mexe ali. Só que começou o ataque. Os caras começam a atacar a cidade. Os Zorg viram e falam, soltem os prisioneiros. Que se parar, eles pegaram os outros, né, que vieram atacar, né, que vieram tentar retomar. Não, é uma catapulta com a cabeça dos mortos. De cara. Muito bem. Cara, essa batalha é fantástica, cara. É boa. As catapultas, as pedras caindo. Catapulta com a cabeça dos caras. Você vê, caraca! Aí o diretor acha, olha, Rohan não veio, a gente acenderam um farol, a minha rebelião, e mesmo assim os caras não vieram. Aí, pessoal, fugir! Vaza! Aí o Gandalf, né, vê o desespero da lá e cobre o rei de porrada, né, porque precisa de um líder. Se o rei não vai ser líder sou eu. Cobre ele de porrada. Botar o fogo nele no próprio filho vivo? Calma, ele cobre ele de porrada, toma conta da situação e começa a liderar a resistência de Gondor, né? Vamos resistir enquanto der, né? E aí mais começa... ou menos, porque é foda, né? O rei fala, cada um foge. Aí chega um cara que é forasteiro, encosta ele e fala, não, vamos lá, todo mundo lá, segura o portão, vamos morrer. O cajado brilha. Aí os caras falam, beleza, o cara mandou olha o meu cajado. Olha o meu cajado. E os caras obedecem na boa, vamos morrer lá. Pô, com um cajado desse, né? Mas vamos lá. Ele cobre o rei de porrada, né? Ele lidera Gondor. E a batalha comendo solta, né? No meio dessa batalha, o Pippin ainda consegue salvar o Gandalf, porque o Gandalf estava no meio de 500 negros batalhando
e vinha um nego por trás, o Pippen espaqueia o cara, né? Essa cena é clássica em todo filme de batalha. Tem isso. Dá uma o cara facada é foda, só o cara mata todo mundo e vem alguém por trás que vai matar ele. Só que alguém chega é um clássico. Bom, nisso Gollum e o Frodo eles chegam à passagem de Kiriton Gollum. Só que é aí que o Gollum engana o Frodo e deixa ele perdido dentro dessa passagem, né? Desse túnel. O Sam descobre que o Gollum enganou, né? Descobre os pedaços de pão mais lá para baixo. Ele descobre o pão lá mais para baixo, quer dizer, o Gollum jogou lá para baixo. E ele volta para resgatar o Frodo. Usando aquela luz que o Frodo ganhou lá no primeiro filme da Galadriel, do personagem da Kate Blanchett, né? A luz de Erendil. Aquelas lanternas de dínamo que você fica rodando assim. Ela fala pra ele, você vai, talvez você precise quando isso estiver bem escuro. Ela fala assim, comprei na AliExpress isso aqui, não funciona, quer pra você? Ele fala, tá bom. Fica chacoalhar, sabe? Chacoalha essa merda. Mas enfim, o Frodo descobre que ele tá no covil da Laracna, que é uma mega aranha gigante. Ele afasta a Laracna. E a ferroada, que é a espada dele, que era a espada do Bilbo, e tenta fugir dali, né? Só uma parênteses. Vocês sabem que eu sou um cara que adoro games difíceis, não gosto de jogo fácil, né? Eu tô jogando Dark Souls, original. Tem uma fase que é uma aranha gigante. Quem jogou aí vai lembrar. Só que ela tem corpo de aranha e busto de mulher, assim, daqui pra frente, sabe? Uma gatona, assim, dos peitos de fora, e você tem que meter a faca nela. Sensacional, cara. Bem melhor que essa Laracna, mas o nome é bom, hein? Laracna, eu gosto. Vou usar esse nome. Vamos lá. O Frodo escapa e luta com o Gollum e acaba jogando ele num precipício. Nesse tempo, o que tá acontecendo? Tá rolando a procissão do Denethor, né? Que tá carregando Faramir. E na edição especial, a gente vê uma flor branca brotando na árvore, que é o sinal do retorno do rei. De acordo com a profecia, quando o rei voltar, a flor branca da árvore especial, que era lá de Númenor, vai começar. Aquela árvore era só um pau branco no meio do gramado ali, não serve nada. Centenas de anos. Ela vai voltar a florescer. Aí você vê uma florzinha, né? Você fala, o rei está voltando. Mas é uma árvore feia, né? É uma árvore bem meia boca. Né? Com flor fica bonita, né? Não, árvore bonita é a árvore do Senhor dos Anéis. Dos Homem Azul lá, aquela lá tem uma árvore bonita pra cacete. Do Avatar. Mas aqui é a árvore vermelha dos dragões. A árvore vermelha do Guerra de Fogo lá. É um tronco, mas se você tirar todas as flores e todas as folhas, também vai ficar Não, é um tronquinho torto. Tronquinho torto ali. A flor deve ser colorida, que nem do desenho dos dragões. Como é do desenho do Dungeons Dragons lá, que tem aquela. Caverna que eles pegam a flor e jogam no monstro do olho, assim, lembra? Que eles apontam a flor. A Bela e a Fera. Episódios, aquela porra só tinha 4 episódios, eu lembro disso. Bom, vamos lá. Aí o Denethor, né, o rei, né, vira e fala, eu quero madeira e óleo. Você tá te interrompendo, Paradela? Você tá incomodado? Não, eu só tô querendo fazer rápido, entendeu? Eu sei que a noite é longa. Segue o jogo. Então o Denethor, ele pede madeira e óleo, né? E quando ele fala isso, o exército de Sauron consegue arrombar o portão, usa aquele ariete que parece um porco com fogo, assim, um mega javali. Legal, quem nunca, né? Você fala que vai ter um churrasco, começa a aparecer gente de tudo que é lado, né, cara? Churrasco! Churrasco na laje de Gondor! Nego por cima do muro, abrindo o portão. Bicho. Você nem sabe onde aparece gente, brota do chão. O Frodo, ele vê a torre de Sauron, né? E sabe que ele tá quase saindo da passagem de Kit Ungol. Só que quando ele, tá chegando, só faltou tocar, né? Câmera lenta. A Laracna vem e pica ele mata ela, tá? Aqui no filme parece que ela apenas recua, né? Mas ele acha que o Frodo morreu. Aí ele vê que estão chegando orcs, né? Ele se esconde. Devia ter morrido, né, cara? Um cara tem 40 quilos, toma uma ferroada desse tamanho o negócio. Era pra ter morrido. Tá tudo bem, tá? Deu uma engasgada aqui, mas eu escuto vocês. Eles chegam, né? O Sam se esconde, ele nota que os orcs estão chegando, porque a
A ferroada ela fica azul quando na presença de orcs, né? Então o Sam se esconde. Eles dizem isso que tem um papo de uma aranha que ela tem um veneno, que ela não mata, ela deixa o cara paralisado. Vou comer depois. E a aranha vai Vou comer depois, guarda e a aranha vai comendo o cara vivo ainda, né? Então, a live deu uma travadinha, mas voltou a live, hein, gente? Voltou, deu uma travadinha, por isso que eu tava olhando aqui. Mas enfim, ele vê que o Frodo tá vivo, né? Ele se esconde, aí ele escuta os orcs falando, não, ele tá vivo, ela só vai comer ele, é um lanchinho para depois, né? Isso. Então ele fala, então eu vou atrás. Só um parênteses, esse é o final do livro 2, tá? O segundo livro termina aí. Com o Frodo morto. Não, porque é o seguinte, o primeiro livro termina como terminou o primeiro filme. O segundo livro, o segundo livro em si é dividido em duas partes. Uma parte é o Frodo e o Sam indo para Mordor, que termina aí com ele com a aranha. E a segunda parte do livro, que é o Aragorn, né? E tudo que acontece no segundo filme. A parte do Aragorn termina como termina o segundo filme, tá? Enfim, vamos lá, vamos continuar. Não entendi, mas sério. Bom, o Denethor vai queimar seu filho. Ele fala, eu vou me matar e vou matar meu filho numa fogueira. É isso, ele não vai queimar o filho, ele vai se queimar junto com o filho. Tem uma diferença grande nisso, né? Isso, né? Ele vai fazer um sacrifício próprio também do filho dele. Churrasco, domingo é churrasco. Só que o Pippin fala, não, você tá louco, o Faramir tá vivo. E o Denethor, não, você está dispensado dos meus serviços. Você é médico? Você é médico pra saber se ele tá vivo? Sai daqui, seu bosta. O Pippin alerta o Gandalf, né, e que vai tentar impedir, só que no caminho, né, que eles estão voltando, chega lá o rei feiticeiro de Angmar, que ataca eles, destrói o cajado de Gandalf. O cajado dele explode, né? Explode. Só que na hora que fala, pô, ferrou, o cara vai matar a gente, começa a ter trombeta. Ele olha assim pro lado, os Cavaleiros de Rohan chegam, né? O exército chega pra batalha. Também clássico em todo o filme, né? A cavalaria chega na hora certa. O rei feiticeiro olha e fala, não, eu vou matar esses cavaleiros e larga os dois. E aí começa a batalha dos Campos de Pelennor, né? Que aí é a batalha entre esses exércitos ali na frente ali da cidade. O Gandalf tenta impedir o suicídio do Denethor e a morte do Faramir, né? Ele acerta o Denethor para fora da pira ardente e o Merry tira o Faramir dali, não sem pegar fogo um pouco nos dois, ele fica se apagando ali, né? Sim. Só que aí o Denethor tenta enfrentar o Gandalf. Ô louco, bicho, tá pegando fogo, ô louco. Tá pegando fogo, bicho! Ô louco, bicho. Só que aí o cavalo do Beijo pro Faustão. O cavalo do Gandalf dá um coice no Denethor e manda ele pra dentro da pira. Nesse momento ele vê que o Faramir estava vivo e aí ele cai em si de toda a loucura que ele foi fazendo o tempo inteiro. E aí ele começa a pegar fogo, eu tô pegando fogo, bicho! Sai correndo e ele cai do alto do promontório que tinha. Essa cena é muito linda também. Bem legal. A câmera vai sair e tem uma coisa que todo filme tem, tá? Tirando o CGI, né? Uma pessoa pegando fogo, ela tá sempre correndo. Então todo mundo que pega fogo sai correndo, né? E na hora que o dublê se joga no chão, vai os caras lá e apaga, né? E apaga. Mas nessa cena é mais legal, que ele não se joga no chão, ele chega lá na ponta e fala... no mar. Sensacional, cara. Sensacional. É que nem o coiote, né? Enfim, os cavaleiros lá de Rohan começam a empurrar os orcs pro rio, só que aí chegam os homens do sul com os olifantes, né? Que são elefantes gigantes. Que coisa sensacional, cara. O rei feiticeiro derruba o rei Théoden, né? O rei lá de Rohan, com a mordida da fera que ele tá voando, que parece um dragão, né? Morde o Théoden e o cavalo dele. Eu não falo que é um dragão porque você tem um dragão no filme do Hobbit, que é o último dragão, entendeu? Então por isso que não é dragão esse bicho dentro desse universo. Se fosse outro filme, eu falava, isso daí é um dragão. Tá, tem 4 patas, dá um rabinho, faz ao mal, você vai chamar de cachorro. Não importa se no livro eles falam que não é um cachorro. Dá uns gritos. É o bicho, esqueci o nome disso. Aquela porra é um dragão. Esqueci o nome disso aqui no Brasil. Mas vamos lá. Minhocão. Vamos falar dos elefantes. Os elefantes são fantásticos, cara. Tem um e eles passam assim...
Daft abrindo espaço, os caras pisando, passando cara. por baixo. Não, e os caras passando por baixo, né, dos bichos. Puta, muito legal. E não é CGI porco, cara. Não é CGI porco, é muito bem feito. Os elefantes tomando flechada e, sabe, você vê o bichinho só sentindo dor lá, um outro caindo. É muito Tanto que eles só derrubam o elefante quando eles matam um cara que tá dirigindo o elefante, né? O cara morre, cai pro outro lado e vira. Sensacional. Profissão, piloto de elefante. Aí o cara apaga ele, o elefante fica pôr de voo. Muito bom. Muito bom, cara. Vamos lá, Paradela. Bom, vamos lá. Tem um pessoal no chat até falando, não, são os Nazgûl. Os Nazgûl não são os dragões, tá? Os Nazgûl são os reis que tinham os anéis do poder que estocaram o Frodo. Antes eles tinham cavalo, aí os cavalos morrem no primeiro filme, né? Então agora eles estão voando com aquelas feras. Mas são os mesmos que estavam no primeiro filme, tá? Ok. Vamos lá. Como eu disse, o rei feiticeiro derrubou o Telden com a mordida, né, da montaria. E a Elwyn vai lá defender o tio, né? E ela chega, começa a brigar, corta a cabeça da montaria e vai enfrentar o rei feiticeiro. É muito fácil cortar a cabeça da cobrinha ali também, cara, do dragão. Muito fácil. Opa, foi. Nesse momento, os navios corsários chegam. Né? Você fala, os orcs, vocês demoraram, filha da puta, mas agora vocês vão matar todo mundo, não sei o quê. Os brothers pula do barco, sai o Aragorn, o Gil e o Legolas, né? E os caras, só vocês três? Vocês acham que vão matar a gente com que exército? Esse aqui. Que exército? Entra tudo uma cara, mas é um exército assim, que dá quase o dobro do exército dos... Não, é muito... Não, mostra a galera lutando na frente e passando aquele rio verde atrás, assim... Gente, eles entram na cidade, eles entram fantasmas. Eles não podem mais morrer. Então eles vão matando todo mundo. Não tem... Invencível. Tem que chamar uma média ali pra fazer os fantasmas podiam dominar o mundo, na verdade, né? Esse exército aí. Então ele chega aí e começa a trucidar o exército do Sauron, né? Só um pouquinho antes, na versão estendida, quando os piratas chegam no território... Só um momento. Quando eles chegam no território de Gondor, eu acho que isso o Leandro viu, o Aragorn tá assim, né? Com o braço cruzado, proibindo a passar. Vocês não podem passar aqui, né? E o Legolas, ele fala assim, dá um tiro de aviso. O anão empurra o braço do Legolas e o Legolas mata o cara que tá do lado do pirata principal. Esse cara que morre, viu, Lê? É o Peter Jackson. Peraí, o Legolas errou uma flechada? Não, ele dá uma focada. Na hora que ele vai soltar a flechada, o anão... Puff, houve interferência, mas ele errou. Quem diria? Aí que tem o lance dos piratas também perguntam, que exército que vai catar a gente? É esse. Os fantasmas vão lá e passam os piratas. Bom, voltando aqui, o Merry esfaqueia... ele faz a pergunta do você que exército? Achei que era só uma piada. Você que exército. Ainda bem que tiraram isso. Não, e é uma ceninha... tanto que na versão de cinema, o que acontece? Ele pede ajuda para os fantasmas e você só vai ver de novo o Aragorn quando ele sai do navio. Então você não sabe se os fantasmas toparam ou não. Entendeu? Quando você tá assistindo. Alguém tinha dúvida disso? Lógico, né? Mas você mantém um certo suspense. Eu acho que em termos de se contar a história, é melhor do que mostrar tudo isso e tal. Enfim, deles, enfim. Mas voltando aqui, o Merry esfaqueia o rei feiticeiro por trás e a Elwyn mata. Porque tinha a profecia, nenhum homem pode me derrotar. Ela fala, tudo bem, eu não sou homem, eu sou mulher. Mata. Só que tem um custo. Nessa hora, algum misógino bobo vai colocar nos comentários. Tá lacrando. Lacrantinha. Vamos lá. Isso já tinha no livro original, que é lá dos anos 50. Entendeu? Então. Mas que papo é esse que, mesmo ela sendo mulher, ela se fere com a mão aí? Não entendi. Então, eu entendi que nenhum homem pode matar. Nenhum homem. Porque a profecia diz: nenhum homem vai te matar. Beleza, eu sou mulher. Pá! Só que existe um preço a se pagar quando você lida com uma criatura com poder feiticeiro. Você vê que a espadada que ele dá no Frodo, que ele deu no Frodo, o Frodo ficou sentindo por resto da vida o ferimento. Então imagina ela enfiar a mão com a espada lá e matar o cara. Imagina o
poder maligno que vem deixa tanto Merry quanto elas feridos, né? Bom, o Théoden acaba morrendo nos braços dela, ele reconhece ela como... Não sem antes fazer toda aquela cena, né? Ah, sou eu, papai, eu vim escondida, te salvei, sou foda e tal. Uhum. Mas é isso, né? Ele reconhece ela como uma guerreira. Legal. Digita F se você chorou nos comentários. Não foi tão emocionante. Mas foi legal, uma cena bacana. Aí a maré da batalha vira, porque, né? Fantasmas agora, pô. Se você tem fantasma do seu lado, você tem... E verde ainda, que é pra aparecer o Hulk. Verde, nós temos o Hulk. Verde, meu filho, verde. A maré da batalha vira, os fantasmas ajudam a acabar com o exército do Sauron. E eles vencem a batalha. Beleza, salvamos a cidade. Acabou! Vamos agora revelar o tema do próximo. Entra. Não acabou não, porque o que acontece agora? Você tem uma ceninha da cena estendida que é o Aragorn curandeiro, né? Ele tá lá curando a Elwyn. Passa cura. Ele faz tipo seu Miyagi assim? Passa a pomada. Ele vai passando um zumbi. Ele tem um gelozinho ali? Tem. É que, mais uma vez, lá no livro, né? O rei, quando ele... é bem gay. Eu comprei a bem gay, não é a bem gay, eu comprei a bem gay mesmo. Eita. Só que a profecia, né, que você tem ali no livro, que o rei, que quando volta, ele não é apenas um guerreiro, ele também é um curandeiro, é um cara que cura, é um cara que ajuda a unir os povos, enfim. O Pippin encontra o Merry no campo de batalha. Em uma das torres de Mordor, no livro A Torre de Kirith Ungol mesmo, os orcs mantêm o Frodo prisioneiro. E aí o Frodo acorda e nota que tiraram tudo dele. Tiraram a roupa, tiraram o anel, a veste que protegia, não sei nada. O Mithrandil e o anel. Ele fala, cara, arrancaram meu anel fora. Só aquela teia. Eu achei aquela teia meio forçada. Esse cara parece que pegou, sabe, uma rede de vôlei, enrolou o cara assim, jogou. Saco de estopa, meu filho. Saco de estopa. Bem meia boca aquela merda. E os orcs, eles começam a brigar pelos pertences de Frodo. Nessa, os orcs um mata os outros. Se matam todas. Toda tribo morre. Quase todo mundo ali se mata. Não, só sobra um só. O resto morre toda a aldeia. Você chega num momento que você fala, o Tolkien tá querendo resolver as coisas. Então, fantasma que mata todo mundo. Os orcs se matam entre eles. Vai que a gente precisa terminar isso aqui. Bem lembrado. Então, o que acontece? O Sam se infiltra na torre, né? E ele mata alguns orcs, né? Ele ainda tem a espada. Os dois que sobraram, ele mata. Isso, sobrou ali, né? E salva o Frodo. Tanto que é legal que ele tá na sombra, né? Ele tá... E os caras vindo da sombra, os orcs assim... Nossa, tá vendo um puta bicho, nós estamos fodidos, não sei o que. Aí eles veem que é o Sam. Eles, esse bosta aí. Subindo a escadinha ali. Aí só que o Sam vai pra cima dele e destrói os caras. Aí ele salva o Frodo fala, que adianta, né? Os orcs já pegaram o anel, a gente se ferrou. Não pegaram não. Tá aqui, ó. Eu achei que você tinha morrido na hora que você... Eu achei que você tinha morrido. Eu vi você morto, eu já passei a mão. Peguei podia ter ido até lá, de ter jogado. Na verdade, podia ter feito o rolê todo do início do filme até lá jogado. Né? Mas... podia ter resolvido isso. O Sam é a primeira vez que ele pega o anel. Entenda isso. O Frodo já tá com o anel faz mais tempo. Então, o Sam tinha resolvido esse B.O. O Sam tinha resolvido esse B.O. aí sendo essa... Tanto que quando o Frodo tá querendo dar o anel, o Sam fica olhando assim, não, peraí, não, esse anel... E aí o Sam se mostra um outro cara tão merecedor quanto, sabe, o Aragorn. O Sam que tava querendo dar o anel o filme todo, mas tudo bem. Mas ele se mostra um cara tão merecedor quanto o Aragorn e o Faramir. Ele devolve o anel pro Frodo. O Frodo já quer... meu, né? Eles roubam as armaduras dos orcs mortos, né? E finalmente chegam a Mordor. Eles andando com aquelas armaduras com o nariz empinado, tudo... E nisso a gente vê que o olho tá procurando o anel, né? O olho tá assim, ó. Tá jogando. Na versão estendida, né? Não, na versão estendida não, desculpa, eu errei, eu pulei um negócio aqui. O Aragorn, ele planeja uma distração. Tá, tudo bem. O Aragorn, ele tá planejando uma distração para tirar o exército de Sauron de Mordor. Ele fala, olha, a gente precisa ajudar o Frodo. A gente sabe que o Frodo tá vivo. O Faramir falou.
E se o Sauron até agora, com essa puta derrota que eles tiveram, se o Sauron até agora não fez nada, é porque ele não está com o anel. E se ele não está com o anel, significa que o Frodo tem uma chance. E a gente precisa ajudar. A gente precisa ajudar o Frodo nessa. Vamos fazer esse olho virar pro outro lado ali. Vamos fazer porque agora ele tá procurando. Não. Vamos fazer esse olho focar na gente e deixar o Frodo tentar conseguir. É outra missão suicida, né? Mas vamos lá. Vamos fazer uma distração. Não, já tinham liberado os fantasmas, né? Por isso. Os fantasmas, ele libera. Né? Foi aí. Terminou, o cara falou, peraí, meu, espera uma meia horinha aqui. Vamos resolver a bagada. Ele falou, não, tá dispensado. Isso. Dispensou todo mundo antes da hora, sem noção da porra. O Gimli fala, a gente vai ter um exército imortal, vai ajudar bastante. Falou, não, eu vou manter a minha palavra, porque os caras só pegaram... Dá 15 minutos, mantém a palavra logo mais, cara. Os caras só perderam só ficaram com essa maldição porque eles não cumpriram com a palavra. Então ele fala, não, eu vou cumprir com a palavra mesmo que eu me foda. E retira a maldição dos fantasmas, tá? Então ele tá planejando uma distração. Ele fala, olha, nós não vamos lutar para ganhar. Nós vamos lutar para ganhar tempo, mas nós não vamos lutar para ganhar essa batalha. Provavelmente nós vamos morrer. Mas, quem sabe a gente dá uma chance pro Frodo. Então vamos pegar todo mundo que a gente tem, os Cavaleiros de Rohan, o Exército de Gondor, o que tiver de gente que a gente puder, vamos pra frente do Portão Negro. O clássico tocar a campainha. Vai na frente, toca a campainha ali pra distrair ele. Na versão estendida... ela vai pra versão estendida. Porque o Gandalf vira e fala pra ele, mas será que ele vai engolir? O Aragorn vira e fala, eu sei um jeito. Aí o que o Aragorn faz? Ele vai lá, pega a bola preta, sabe a bola preta? Sim, você queria chamar pelo nome. Isso, ele pega, né? E aí ele vê o Sauron, aí ele fala, olha, você tem me caçado o tempo inteiro e eu tenho fugido de você, só que agora eu não vou fugir mais. Sabe por quê? Pum, e mostra a espada, né? Tá aqui, ó. Sou eu. Sou eu. Carteirada de novo. É uma carteirada, só que o Sauron vai falar, então olha só o que eu tô fazendo. Aí ele mostra uma visão da Arwen morrendo pro Aragorn. O Aragorn deixa cair o pingente no chão. Aí você tem o Aragorn, né? Já com uma vestimenta de batalha, uma vestimenta real, e partindo pra batalha putaço. Uma cara assim, eu vou matar o primeiro filho da puta que aparecer na minha frente. Na versão estendida, a Elwyn e o Faramir começam a se interessar um pelo outro, um olhando um pra cara do outro, dando aquele olhar. E é isso, né? Voltamos. O Sam e o Frodo estão lá em Mordor. Eles entram vestidos de orcs, né? Eles entram numa divisão do exército do orcs para poder andar por Mordor sem ninguém suspeitar. Mais para frente eles conseguem se livrar do exército e assim, a hora tá chegando aí no portão, mata esses caras e já resolve um problema. Tá vazia. É isso. Tá berrando. É jogo de futebol, para dar que se foda. Tá. Eu tenho uma travadinha aqui. Tá. Não, que começaram a berrar, eu falei, tá. Então o que acontece? Foca, Paradão. Sim. Chegaram lá na lava. Chegou. Os dois chegaram lá na lava. Um carregou o outro. O anel tá cada vez mais pesado. Certo. Né? Os hobbits tiram as armaduras de orcs e tal. Acabou a água. Acaba a água. Ixi, travou de novo. Paradela, tá tudo certo. Para de monitorar chat. Aqui tá rodando, é só pensar no chat. Travou faz tempo. Foca aí, Paradela, você tá distraído. Não, é porque eu tô vendo o vídeo também. Eu nem vi o chat, eu vi o vídeo. Tá tudo bem. Dá umas piscada. Tá bom, então o que acontece é o seguinte, acabou a água e aí que cai a ficha pros hobbits. Eu acho que a gente não vai voltar, não. Acho que foi uma missão suicida. Agora, no final do terceiro filme, o Frodo percebe... Não, mas vamos voltar. Ei, Frodo, o Sam era o maior time, não, mas vamos voltar. Como assim? Vai dar. Agora até o Sam Tá na reserva do tanque, não vai dar pra voltar, Acho que não vai dar. Né?
Tanto que o olho de Sauron quase encontra ele, né? Eles estão de pé, ele joga ele pra baixo, assim, o olho quase dele. E eles chegam na frente do portão, né? Do Portão Negro, tá o exército do Aragorn. E é muito engraçado a cara do Billy the Butcher, né? O Khal Urban, tá ali, o Elrond. Que ele tá do lado do Aragorn e a cara do Khal Urban é assim, no que foi que eu me meti, cara? Ele tá merda isso aqui. Pô, antes eu caçava uns orquezinhos. Fala 300, fala 300, fala. Lembra da piada do 300? Fala 300, fala. E aí tem a cena da boca de Sauron, que só tem na cena da versão estendida, mas o Leviu, né, que é bem legal. Entra um bicho que a boca ela abre de maneira diferente, cara. Não tem no filme? Não tem. Caramba. Eu vou ver isso no YouTube. Então, além do olho, tem a boca. A boca de Sauron é um emissário do Sauron. É tipo o diplomata. O cara, ele chega e ele vem, ele treta com o Gandalf, ele mostra a veste do Frodo. Olha, vocês estavam querendo esses caras. Aí todo mundo, o Frodo morreu. Pegaram o Frodo. O Gandalf tá puto, pegou o Frodo. Aí o Aragorn olha. Ele olha. Deixa eu conversar com você uma coisa. Pum, arranca a cabeça dele. Fala, mas dá uma espadada, bicho. Que a cabeça do bicho voa. Você fala, porra. Ele vira pra trás. Eu não acredito em porra nenhuma do que esse cara acabou de falar. Portão Negro se abre, e aí o Sauron fica com a atenção voltada para o portão, né? As tropas de Sauron cercam o exército de Aragorn, e é nesse momento que o Sam e o Frodo começam a subir o vulcão, a Montanha da Perdição. E essa parte também é enrolada, né? Cai um, eu não vou conseguir. O Sam fala, agora eu não vou levar o anel. O Frodo cai exausto e o Sam cata ele. E o anel? Pra que eu vou carregar um anel se eu posso carregar 50 quilos do eu não vou carregar você. Não, é porque é aquilo, né? O Frodo não quer que ele carregue o anel, tem todo aquele lance. Fala, eu não vou carregar o anel, mas eu posso carregar você. Pum, põe nas costas no momento legal. Anel, né? Mais fácil, né? E aí ele começa a carregar o Frodo, né? E começa a batalha. E começa a batalha lá na frente do portão. O Sam e o Frodo encontram a entrada, né, do vulcão, o Cracks of Doom, né? Só que quando eles chegam ali, o Gollum ataca eles. O Sam fica brigando com o Gollum, Frodo corre até a entrada. No meio da batalha, né? Que o pau tá comendo solto ali na batalha. Ali ninguém é de ninguém, né? O Gandalf vê uma borboletinha, que lembra no primeiro filme, quando ele estava preso lá na Torre do Saruman. O que acontece? As águias gigantes estão chegando para combater os Nazgûl que estão montados nas pedras. Outra vez, essa é pior do que o Fantasmas aparecendo. Essas águias vieram do puta que pariu, da bunda também para resolver. E depois ainda aparece para salvar quem tava morto. Vamos aqui. Essas águiazinhas, ó, perfeito. The Eagles are coming, meu filho. The Eagles are coming. Mas você já teve essas águias no outro filme, então não veio do nada. Do nada. É um golpe especial, mas as bombas. A bomba da é um Hadouken, ele mandou um Hadouken. Jogo de novinha não morre com bomba na sacola. É dica do jogo de novinha. Nunca morra com bomba, solta as bombas antes. É justo. Aí, na beirada do vulcão, o Frodo, né? Lembre-se, o anel tá muito mais poderoso ali, porque é onde ele foi feito. É o mesmo problema que o Isildur teve quando ele chegou nesse mesmo ponto, na beirada do vulcão, que o Hugo falou, joga o anel lá. Ele, não, o anel é meu. Não, ali o anel tá hiper poderoso, hiper influente. O Frodo olha e fala, eu vou ficar com esse anel. Não faz essa porra. O cara vai até lá, faz a porra toda, 3 filmes em versão estendida pra chegar na hora falar. Mas a mesma coisa aconteceu com o Isildur. Ele chegou lá na ponta e não, o anel é meu. Pensando bem, até que é legal, né? Maneiro. E ele fica invisível. Imediatamente o Sauron se dá conta de onde está o anel, porque quando ele põe. Ninguém enxerga, mas o Sauron enxerga. Esse é o momento, ele sente a conexão com o anel quando quem está usando utiliza o seu poder, né? E aí ele começa a mandar os Nazgûl, né, voando para lá. Vai para lá, pega o meu anel. Pega o meu anel, vai. Foca. O Gollum chega, só que ele vê os rastros do Frodo, né? Porque eles estão ali onde está saindo muita lava, tem muita poeira ali, ele vê os rastros. E ele pula no Frodo, né? E começa a brigar com ele e arranca o dedo do Frodo fora. Primeiro fica o Gollumzinho voando ali, depois arranca o dedo na dentada. E aí ele fica com o anel, né? Nesse momento, o Aragorn... E fica dançando na beira do precipício. Eu peguei. Então, no livro, é isso. Ele fica dançando na beira do precipício, fica pulando, e aí ele cai.
No livro é isso. Tá? O Aragorn é derrubado por um troll, né? Então, tipo, ele vai morrer, ele vai morrer. O Frodo briga com o Gollum e ambos caem do precipício. Eles caem com a briga, não é o Gollum pulando e caindo. De felicidade cai, né? No livro é isso. O Frodo consegue se segurar. Essa o Sam... falha. Se cai os dois ali, era perfeito. O Sam vai lá e chuta ele, né? Duas criaturas escrotas, queima as duas logo. O Sam vem e puxa ele de volta. E o Gollum cai com o anel dentro do vulcão. É muito legal que o Gollum cata o anel, ele fica feliz, põe no peito e fica... Cai ali, né? Cai sentindo um calorzinho gostoso. E abraços quentinhos. E destrói o anel. E cumpre, só faltou ele descer fazendo assim, ó, com a mãozinha. Só que cumpre a profecia do Gandalf, né? Se vocês se lembram, quando o Frodo tá conversando sobre com o Gandalf sobre o Gollum, que o Gollum tá seguindo a gente, no primeiro filme, ele fala, por que a gente não lida com ele, a gente não dá um jeito, meu tio tinha que ter matado ele. Ele falou, não, talvez o Gollum ainda tenha algo a acrescentar nessa história, ele ainda tem um papel a representar nessa história. E realmente tinha, né? É ele que cai com o anel dentro do vulcão. E, enfim, encerra essa busca, né? A jornada do anel vai pro céu, o anel vai pra merda. E o que acontece? Imediatamente as tropas de Sauron começam a debandar, né? Porque a influência do Sauron desaparece, o Sauron implode, né? Morre de vez. A torre dele, né? Barad-dûr começa a desmoronar, o Portão Negro desmorona, as duas torres do lado do Portão Negro desmorona, começa a dar um puta terremoto, racha o chão, engole... O castelo desmorona? Isso, engole o exército do Sauron, boa parte do exército cai dentro desse buraco, então, e o vulcão explode, né? Olê, você viu que você deu uma referência de quem terminou Castlevania, né? Ninguém termina Castlevania. Ou seja, ninguém viu essa porra dessa cena que você falou. Todo front de Castlevania, o castelo cai. É o que dizem. Eu conheço o final de Riverhead, mas de Castlevania... Foi aí que o castelo desabou, né, Lê? Não sei se isso existe, mas vamos lá. E aí, né, o Aragorn, todo mundo, o Aragorn, o Gandalf, os Hobbits, o Legolas, todo mundo... Ele conseguiu! Pum, explode o vulcão e eles... Ih, cara, eles morreram. Deu merda. Fudeu que eu, meu. Tamo salvo, segue o jogo. O Frodo e o Sam conseguem sair do vulcão, mas eles ficam ilhados em meio à lava, só que as águias vêm e resgatam os hobbits. Tanta solução básica. O Gandalf voando numa delas. E agora, minha gente, bem-vindo aos 178 finais desse filme, né? Que é um final atrás do outro, né? O filme não para. Fala, agora acabou. Não, casamento, isso, não, aquilo. É o último capítulo de novela, né? Tem isso, casamento. Então, o que acontece? O Frodo acorda ainda em Gondor, né? E aí ele vê o Gandalf à sua frente. E aí vocês têm que lembrar o seguinte, ele não viu o Gandalf desde a hora que ele achou que o Gandalf morreu ali caindo lá no primeiro filme, na Ponte de Khazad-dûm. Sim, ele acha que tá no céu e viu o Gandalf. Ele viu o Gandalf. Aí o Gandalf começa a rir, os hobbits aparecem, começam a comemorar. Não, vai entrando um por um. Parece que tem um mestre de cerimônia na porta. Vai você. Não, entra primeiro os dois hobbits. Agora vai você. Agora vai você. Aí entra um, entra outro, e por último chega o Sam também. O namorado é o último a aparecer. Aquele puto olhar pra ele. Aí em Gondor você tem a coroação do Aragorn, ele vira o rei, né? E aí você vê que a árvore já tá toda branquinha, né? Que o rei voltou. O Elrond que tava morta tá bem agora, né? Volta para os beijoca. Como se ninguém soubesse. O Elrond traz a Arwen para se casar com o Aragorn, né? Aí traz a Liv Tyler pro Aragorn. Pega logo essa mortal aí pra você. E aí tem a cena, né? Que tá todo mundo ali comentando, aí o Aragorn vai falar com os hobbits, né? Com os 4 hobbits, e aí eles começam a ajoelhar, né? Que é o rei. E o Aragorn, não. Vocês não se ajoelham pra ninguém. E o Baltio não anda. E aí o rei se ajoelha, né? Pros hobbits. O rei... Ajoelha pra ficar na mesma altura, né? Pra prestar reverência. Aí todo mundo se ajoelhando em frente aos hobbits, né? Os 4 ali. E os 4 assim, caraca, mano. Né? Não achei emocionante. Essa é a cena que pra mim a puta ali, porra, e o Baltio não é verdade. Não tem esse apelo pra chorar. Não achei. Eu imagino que quem tem listo o livro queira ver isso no filme. São uns merdinhos, e eles são os heróis, né, cara? Eles são heróis ali.
Eles provaram que não é o tamanho dele, não é se eles parecem frágeis ou não. Eles O que não conseguiram... importa o tamanho, sim, o jeito que você usa. Vamos lá. 13 meses depois que os hobbits saíram para a jornada, né, eles finalmente voltam ao condado. E é nesse ponto que eu falei para vocês que tem uma diferença. E eles chegam e já tem uma tia chata olhando feio, né? Ih, mas já é uma tia chata do primeiro filme. Adolescente. Mas em casa com a Rosinha. A Rosinha tem o pé peludo? Tem, todo hobbit tem pé peludo. Mas não só o pé, Leandro. Não só o pé, pode ter certeza disso. Mas tem uma diferença disso pro A Rosinha Mas ainda é melhor que as anãs, porque as anãs têm barba, né? Então o negócio é meio tenso. Para dela, comenta com a gente, não precisa... Não, eu só tô falando que tem uma diferença entre esse final e o final do livro. A gente interrompe ele, ele fica puto. Vai. Não, eu tô querendo ir, né, cara? A gente... já estamos Qual é a diferença entre esse final e o final do livro? Porque você não precisava falar, porque a gente não quer falar do livro. Não, mas assim, tem uma diferença que eu falei, cara, ia ser legal ver isso no livro, mas, cara, ia botar o quê? Mais meia hora pro filme, aí ferrou, né? Porque no livro, quando eles chegam no condado, você fala, bom, agora tudo terminou, a Guerra do Anel terminou. Não, a Guerra do Anel termina no condado. Porque quando eles chegam no condado, no livro, o Saruman não tinha morrido ali. No livro, o Saruman tinha sido expulso da torre dele. O Saruman, né, viu tudo que aconteceu por conta dos hobbits, ele se pica pro condado, escraviza todo mundo do condado e toma conta do condado. Aí sobra pros 4 hobbits, aí não tem Aragorn, não tem elfo, não tem anão. Sobra só pros 4 hobbits para libertar o condado. Então tem tudo isso no livro ou é um spin-off dessa porra? No livro. Não, no livro. Ainda tem toda uma sequência de ação dos hobbits de libertar o condado do Saruman. E ali no final... Obrigado, Peter Jackson, por ter cortado. Não, isso. Que o Saruman mata o Grima e o Grima esfaqueia o Saruman nas costas. Então, até cita, legal, né, que você livro. Fala como se alguém soubesse quem é o Grima. É o Chuck, né? O Chuck. Aí tem até isso no livro, né? Que fala assim, irônico, foi no condado que a última morte da guerra, que o final da Guerra dos Anéis finalmente terminou ali, no condado. Foi ali que terminou a Guerra do Anel. Bom, voltando pro filme, o Sam se casa com a Rosinha, né? Sim. E aí a gente dá mais um... Aí você fala, agora acabou. Não, você tem mais um pulo de tempo, aí tem o Bilbo todo encarquilhado. Mas você fala Rosinha de brincadeira ou o nome dela é Rosinha mesmo? É Rosinha. O nome dela é Rosinha. Rosinha é namorada de Chico Bento, cara. O que tem a ver isso aí com Rosinha? Rose você quer o quê? Ah, tá. É Rose. É o nome dela. Bom, aí aparece o Bilbo, né? O Ian Holm volta com mega maquiagem, tudo encarquilhado. Ele vai partir no último barco dos elfos que vão deixar a Terra-média, né? Eles vão lá para além e vão viver a eternidade lá. Os elfos estão indo para lá. Né? Eu quero dizer aqui que eu li o livro do Hobbit, tá? Porque é uma coisinha pequenininha, não é um calhamaço de cacete. E não teremos FGCast do Hobbit tão cedo, tá? Tão cedo. Mas é legal os filmes do Hobbit. Não são tão bons quanto os Senhor dos Anéis, mas são legais. Vamos lá. Aí o que acontece? E o Frodo vai embora também. Então, o Gandalf também vai. O Gandalf fala, eu também tô indo com eles. E aí o Frodo, porque vieram os 4 hobbits, né? O Frodo vira e fala, não, eu também vou. Eu ainda sinto a ferida, eu ainda tô... E os elfos me convidaram para ir também para esse lugar. E aí, na despedida... Fazer o quê? O Frodo vai fazer o quê lá? Ganhar massagem no ombro? Vai ganhar massagem no ombro, vai para um spa dos elfos. De boa. Vai viver a vida lá. Na hora que ele viu que as elfas estão fazendo sexo interracial, né? Vai que ele se dá bem também, né, cara? Ó, o S Criativo chegando do trabalho agora. Boa noite, galera. Valeu, S Criativo. A gente citou as suas artes imagens maravilhosas no nosso Instagram. Obrigado, cara. Obrigado pelo superchat. Bom, vamos lá, o Sam volta pro condado e pra família dele. Ele tá morando na casa que era do Frodo, né? E assim o filme termina. Que coisa linda. Que coisa linda. O filme não, a trilogia termina. Repara que nós terminamos mais uma série aqui no FGCast. A gente tá fechando coisas, né? Quer dizer que o FGCast tá acabando, é isso? A Hora do Pesadelo a gente finalizou, o Rock a gente finalizou e agora o Senhor dos Anéis a gente finalizou. Tem muita... De Volta para o Futuro.
De Volta para o Futuro também fechando. Tá acabando o cinema, gente. A gente tá gabaritando todos os filmes da história do cinema e não vamos mais ter o que fazer aqui com esse programa semanal. Esse é o problema. Sempre tem. Semanal é muito rápido, vai acabar logo os filmes. Sempre tem, cara. Não vai, porque a gente vai revelar o tema no próximo FGCast, que digo mais. Filmaço. Mais uma dica, o filme é bom. Mas antes de mais nada, eu quero que vocês leiam pra mim. Se alguém escrever um livro aí, vocês resumam. Eu quero a opinião dos membros. Porque quem é membro do canal Filmes e Games, entra no grupo secreto no Telegram, onde a gente, além de dar as dicas antecipadas, a gente também abre espaço para eles falarem aí o que eles acham do filme. E a gente lê, mesmo se a opinião for contrária à nossa. Porque aqui é uma democracia, todo mundo tem direito a falar. Por favor, Paradela. Bom, quem que começa? Eu ou você lê? Cadê os comentários? Já achei. Aquele que tem Você começa, Paradela, enquanto lê. Então vamos lá. Eu vou fazer... Tem um user que eu não sei o que é, tá? Não, lê o nome dele. Não, tá ali. @usersg6q ou 60S3L. Um beijo pra família OC3S3L. Um beijo pra vocês. Vamos lá. Ele colocou assim: a única parte ruim desse filme é que acaba. Oh, que bonitinho. Que bonitinho. Tem outro aqui que é o Márcio Melo. Né? Bela escolha. Estão de parabéns. Muito obrigado. Valeu, gente. Valeu. E vocês, membros que não estão no grupo dos membros, tá? Que estão comentando na comunidade, manda mensagem pra mim, cara. Entra lá, manda um @filmes e games no Instagram. No Instagram não, desculpa, no Telegram. Não, era Instagram mesmo. No Twitter. Manda uma mensagem @filmes e games, fala: Mal, eu sou o tal do comunidade e tal. Aí a gente troca uma mensagem lá no YouTube e você vem pro grupo participar com a gente. Deixa eu pegar o Gustavo Domingos aqui, então. Vai, Gustavo Domingos. Infelizmente, minha participação não tão esperada no tão esperado do FGCast 300 será rasa. Nunca vi nenhum filme dessa trilogia. Sempre digo que vou ver, mas acabo desistindo. Um dia, quem sabe. Enfim, parabéns pelo 30º programa. 30º não, 300º. 300º. Vocês estão presentes na minha vida desde 2017, caralho, velho. E agradeço demais por continuar fazendo essa obra-prima que se chama Filmes e Games. Obrigado e abraços. Valeu, Obrigado, Gustavo. A gente que agradece, tá bom? Você cuidar com a gente esse tempo todo, ser membro, mas assiste o filme, cara. Assiste o filme. Aliás, assim, todo filme que vai ser FGCast, você tem que assistir, vale a pena. A experiência é outra. E se a gente tá falando do filme aqui, é porque vale a pena ser assistido, nem que seja para criticar depois. Vamos lá. Vamos lá, Vânia Moreno, a Vânia, ela colocou assim: eu fiquei muito feliz por essa escolha para o FGCast 300. Sou grande fã das obras do Tolkien. É indiscutível a sua influência em outras obras e também no cenário musical e jogos de RPG. Acho todos os filmes dessa trilogia ótimos. Falando desse, empolgante do início ao fim. Sempre me emociono com a cena de todos se curvando para os hobbits e na cena onde Frodo, Gandalf e companhia estão indo embora. Quando o primeiro filme saiu, eu era apenas uma garotinha nerd de 12 anos e me encantei. Consequentemente, vi os outros filmes e li os livros. Só tenho a agradecer ao Tolkien por ampliar meu universo como leitora e ao Peter Jackson por nos presentear com esses filmes. Hoje, com 34 anos, não tão jovem assim, mas ainda nerd, continuo apaixonada por esse universo e não canso de rever esse filme e os outros. Nota 10. Isso aí. Obrigado, Vânia. Bem mais velha que eu, tá? Eu não era nem nascido quando esse filme saiu. Por isso que eu vi só depois. O Marcelo Zaccaroni deixou comentário aqui. Ele não é de deixar comentário, deixou aqui, ó. Ele deixou aqui falando assim: fala, pessoal, passando para desejar meus parabéns pelo programa 300. Que venha outros 900. Aí, ó, esse é o primeiro que não deseja pra gente parar no 600, hein? Ele quer que a gente pare no 1200. Boa. Lembro que conheci o canal através de uma sugestão que recebi do YouTube para o FGCast 22, Comando para Matar, no longínquo ano de 2014. Participação da Pristarlé. Bons tempos, eu gosto muito desse programa. Que teve a participação do Dr. Lucas, né? Da Pris e do Igor Marink. E desde então, não deixei mais de acompanhá-los nesse tempo todo. Não, ele diz assim, nesse tempo todo, qual foi para vocês o FGCast mais divertido e o mais chato de se fazer? Vida longa ao canal.
Valeu, Escolhe cara. um aí, Essa é uma Mal. pergunta muito difícil, cara. Essa é uma pergunta muito difícil. Cara. Jantou FGCast. A maior parte dos FGCast foram divertidos de fazer. Chato não posso dizer que teve algum que foi chato, não. Teve sim. O último foi bem chato. Você ficou implicando com o filme. Foi bem chato. Não, na verdade, esse foi o mais legal, eu acho. Esse foi tão divertido pra mim. Foi o mais divertido pra mim, eu acho. Eu fiquei dando risada do pau entre vocês, então... Eu acho que é verdade. Esse foi o mais divertido. Bem lembrado. Obrigado, Marcelo. Valeu, Mas, Marcelo. enfim. Obrigado, viu? Vamos lá, o Leonardo Barbosa Martins. Escolha muito especial para o FGCast 300, depois de uma sequência de filmes ruins. Amo Tolkien, todas as obras das Terras-médias, é um universo fantástico e rico, e esse é o fechamento dessa trilogia espetacular. A Batalha de Minas Tirith é uma das melhores que o cinema já produziu. Se não fosse pelo Samwise, as Terras-médias e o mundo tinham ido pro caramba. O Frodo só sabe ficar com cara de dor de barriga. Ele podia ter caído com o Sméagol na lava do vulcão. Tá junto com você, irmão. Seria o final perfeito. Os efeitos ficaram datados, mas nada que atrapalhe a experiência. Eu não achei que ficou datado não, viu, Léo? Não ficou. Eu vi em 4K. Sempre me emociono na cena em que a Aragorn diz que os hobbits não devem se curvar a ninguém, todos se curvam perante eles. Aí, mais um aí. Mais um chuchonado. Daria para ficar escrevendo horas sobre esse filme fantástico, mas deixo para vocês comentarem na live. Esse ano tivemos um jogo do Gollum que, pelo que vi, me interessou, mas foi tão caceteado pela crítica e jogadores que o estúdio encerrou a atividade. Nota 10.0. Hashtag FGCast Harry Potter. Quem sabe, tá na FG Cup. Olha só, eu quase coloquei na foto do Hobbit, do Gollum ali, o Gollum como era e o Gollum como está hoje. Eu ia botar a foto dele do game, porque tá zoado pra cacete. O que o tempo faz, né? Como envelheceu mal o Gollum. Envelheceu mal, né? Embarangou. Uma coisa, falando de games, os dois games da EA, que foram lançados à época, o Duas Torres e o Retorno do Rei, são bem legais de se jogar, sabe? Tem Lego Senhor dos Anéis. Tem, mas eu tô falando especificamente desse da Mordor, que é um jogo também... o Sombra de Mordor eu joguei, é bacana. Mas nunca teve um jogo, super jogo, que todo mundo falava bem. Esse jogo é legal, cara, e eles utilizaram os atores do filme, então tem os diálogos, tem os atores, assim... Tem um lance muito legal de se jogar esses dois jogos que a EA lançou na época. É claro, eram jogos para o PS2, né? Então você tem que pensar em 20 anos de games. Complicado. E quem gosta de game velho é gente sem noção, certo, Léo? Os games estão sempre evoluindo. Cada ano saem jogos melhores. E o que é antigo você queima, igual os filmes também, né, mal? Fica no passado. Igual os filmes também. Filme não tem mudança tecnológica. Os games estão sempre evoluindo. Tanto que os games indies são todos baseados nos antigos. Bom, o S Criativo, que você chegou agora há pouco aqui, colocou: sou suspeito para falar. A trilogia Senhor dos Anéis e a trilogia Poderoso Chefão são os únicos filmes que continuo religiosamente assistindo uma vez por ano. Ai, caralho. Caramba. Então, para mim, é impossível escrever uma crítica para o Retorno do Rei sem deixar o amor falar mais alto. Aliás, amor é o que mais vejo nessa produção. O amor dos roteiristas, o amor do diretor, o amor dos atores, o amor da equipe técnica. Você enxerga como todos os envolvidos se dedicaram de coração ao projeto, em cada cena. Isso faz toda a diferença numa obra de arte. Chorei e sempre vou chorar com o final da saga. A música Into the West, que toca nos créditos, é sacanagem, pô. Não tenho mais o que acrescentar nos comentários sobre essa perfeição. Sim, pra mim é uma perfeição. Nota 30 de 10. 10 pra cada filme. Valeu, Trindade. PS, só assisto as versões estendidas, não tem outro jeito de ver essa saga maravilhosa. Que merda, o Hobbit não teve amor. O Hobbit não se compara com esses três filmes. O S Criativo falou aí que melhor a música final é emocionante, e alguém perguntou agora há pouco qual o melhor programa e tal. Melhor música de encerramento da história dos filmes do FGCast é do Conner, que aliás é um dos FGCast mais divertidos também que a gente fez. Aquela música é a coisa mais linda do mundo. Toca até hoje na minha casa. Vamos lá. Então vamos lá. O André Pereira, nosso amigo André Pereira, amigo do mal principalmente, né, Lê? Brother. Brodaço. Boa noite, trio. Desde que você obedeça, ele é o cara mais gente boa do mundo. Boa noite, trio.
enfim, o fechamento dessa maravilhosa história. Isso aí, acabou. Uma franquia que considero perfeita. Nunca fui adepto aos livros do Tolkien, mas reconheço a sua importância. Senhor dos Anéis tem um significado e uma relevância para a história do cinema, assim como Star Wars teve nas décadas de 70 e 80. E aí, Obrigado. E aí, Paradela, comparou com Star Wars, você vai deixar? Deixo. Ele tem razão. Yeah. Pega. Ele falou que é tão importante quanto Star Wars, Paradela. A relevância dele. Eu não deixava. Obrigado, Filmes e Games, por essa oportunidade de assistir o Retorno do Rei em versão estendida. Eu não disponibilizei nenhuma versão estendida pra ninguém. Eu não paguei de Biomax do André, não, cara. Eu também não, cara. Tem coisa estranha. Tem alguma coisa errada, não tá certa, hein? Ai, mas vamos lá. Finalmente o mal pode tirar o DVD da caixa depois de tanto tempo. Blu-ray. Espero. Mas eu vou dizer pra você, cara, a tecnologia é engraçada. Eu guardei o Blu-ray, tá lacrado até hoje. Aí eu falei, ou eu ponho esse Blu-ray no meu PlayStation, ou eu aperto aqui Play na Prime e vejo em 4K, né? Que é 2 vezes melhor que o Blu-ray. Pra que eu vou? Tá lá lacrado, nem tá lacrado. Espero que tenha se divertido assistindo a esse filmaço. Sim. Não tem como não dar nota 10 pra franquia toda. Abraços. Hashtag FGCast, a primeira noite de um homem. O pessoal deixa comentário, sempre vai cravando uns pedidos de FGCast, né, ao vivo aqui, né, cara? De vez em quando a gente acaba atendendo, mas não é sempre, tá? Isso aí. Eu gosto da primeira noite de um homem, Mrs. Rock. Eu gosto também. Acabou os comentários? Podemos falar do próximo FGCast? Que eu tô aqui ansioso pra contar pra vocês. Ai. Agora tem começa mais? os espirros. Não. Acabou. Essa é a hora então, hein, galera? Quem é membro do canal Filmes e Games já recebeu dicas. E nesse caso, a gente sempre dá dica na véspera para o pessoal ter um dia para pensar e tal. Dessa vez tiveram 8. A gente tava bonzinho, né? Então a gente deu as dicas uma semana antes do normal. Né? E não sei se adiantou, porque eu tô com a impressão que ninguém acertou para dela. Leia aí pra gente os comentários, por favor. As suas dicas, quer dizer, os comentários não, as suas dicas. Mas, enfim... vamos adivinhar. Vou dar uma dica. Isso não tem nada a ver com a dica. Eu olhando a dica, André, eu falei, que porra de dica é essa? Não tá dando. Primeira dica, ele já apareceu em FG Cup. Ok. Tá. Mais de uma vez, eu diria. Segunda dica, ele tá em uns 4 quedas de braço. 4 quedas de braço. Então, não é 4. Eu lembro de dois atores. Os 2 atores principais do filme estão em queda de braço. Os 2 atores principais do filme estão em queda de braço? É só. Não, tem mais 2 quedas de braço que ele apareceu. Sério? Sério? Das décadas apareceu também. Não. Não? Ei, segue a vida. Já se ponto, então. A gente já tá dando dica pra caramba. Vamos lá. Paradela, já colaram aqui. Scarface, Paradela. Acertaram. É Scarface? Não! Segue aí. Tem estreia de ator / atriz no FGCast. É um dos dois. É um ator ou uma atriz que tá estreando. Sempre tem Paradela, mas não é o principal. Tem, mas assim, sempre tem. Aquela atriz que serviu o café na bandeja. Não nunca qualquer, né? Vamos, gente importante. Vai. Importante pro cinema e importante no filme. Eu acho que não, mas vamos lá. Vamos lá, a quarta dica. Tem Rolling Stones na trilha. E tem diretor por aí que adora usar Rolling Stones em filme. The Rolling Stones. Ou seja, a sua dica de tem Rolling Stones na trilha também não ajuda muito. Porque tem muito diretor que adora usar Rolling Stones. Né? Paradela, colocaram aqui Fogo contra Fogo, Paradela. Não! Segue o jogo. O diretor tem um Oscar e foi indicado para mais 2. Não quer dizer que seja na categoria de diretor. Tá bom. O diretor do filme tem um Oscar. Não estou dizendo que é na categoria de diretor, tá? Entendido. Mas foi indicado para mais 2 Oscars, além do que ele ganhou. Agora sim mataram. Força Sinistra, da nossa querida Matilda May. Essa é a estreia. Matilda May finalmente no FGCast. Eu diria... Não! Droga! Vamos lá. E aí? Tem gente
e responsável por um dos melhores momentos de Star Wars, seja na TV ou no cinema. Muito aleatório e o melhor momento de Star Wars pode ser pra você. Você vai explicar, dos. Né, não tô dizendo que é o melhor momento. Então. Um dos. Mas é inesquecível. É um momento que todo mundo virou. Isso foi legal. Você vai explicar. Vamos lá. Acabou? Coloquei 6 dicas novamente porque eu atrasei. Eu coloquei meia-noite, cara. Tá. No final. Vamos lá. O que os membros chutaram lá de filme? Então. Eu vou falar uma. Bom. Vou falar o que chutaram e eu vou. O Gabriel colocou Christine, o carro assassino. Tá na FG Cup. Tá na FG Cup. A gente não ia botar filme da FG Cup, gente. Não ia. A gente colocou antes, mas os caras trocaram. Agora que começou a votação, a gente não ia colocar. Não vai mexer, claro. Dança com Lobo, chutaram aqui. Acertaram ou não? Errou! A Fortaleza. A Fortaleza tá na FG Cup também, cara. A menos que você esteja falando do filme do... Qual é o nome daquele? O Christopher Lambert, não. Christopher Lambert, não é. Não. O Leonardo Barbosa Martins colocou Apocalipse Now. Acertou. Agora acertou. Errou! Mas tem Rolling Stones na trilha. Tem. Gustavo Domingos colocou Touro Indomável. Touro Indomável. Sim. Sim, faz todo sentido. Errou? Não é possível. Eu já não sei mais que filme é. E a Vânia Moreno colocou Era Uma Vez em Hollywood. Do Tarantino. Ganhou? Errou! Isso aí não, porque o Tarantino não ganhou o Oscar fazendo outras coisas. Né? Nunca ganhou. Ganhou sim. Opa! Roteirista. Acho que eu Era Uma Vez em Hollywood ele ganhou e o Pulp Fiction. Tá certo, como roteirista. Tá. Muito bem, Paradela. Ninguém acertou, então. Ninguém acertou. Então. Como então? Ninguém acertou, Paradela. Eu tô vendo o nome dos filmes aí. Ninguém acertou, mas apagou o comentário. A pessoa que acertou. Então não acertou. Eu tinha visto durante a semana. Então não acertou. Eu tinha visto durante a semana. Se arrependeram. Não, acertou sim. Agora apareceu. O S Criativo, ele chutou mais um aqui. Ele colocou Nascido para Matar. Errou! Apareceu. Deu um refresh aí. Entrou. Alguém acertou? Acertou. Foi a primeira pessoa que comentou, acertou de cara. Fala pra mim quem é a pessoa e qual é o filme do próximo FGCast. Foi o André Pereira. Grande André. Qual o filme? O Advogado do Diabo. E o Ronaldo botou aqui também. O nosso Ronaldão Pereira botou aqui também. O André Felipe, bem da verdade, ele colocou que ele estava em dúvida se era Scarface ou Advogado do Diabo. Escolheu errado. Errou! Mas o Ronaldo Pereira botou aqui também antes. Parabéns, gente. Parabéns, então, para quem acertou aí. Vamos falar de The Devil's Advocate. Eu não sabia que advogado em inglês era advocate. Pra mim era lawyer, sempre foi lawyer. Paradela, ajuda nós, Paradela. Então, antes de eu ajudar vocês... Esse eu tenho DVD aqui, mas não tenho onde passar o DVD, então eu vou ter que ver streaming. Eu tenho DVD também, mas enfim. Mas antes eu vou explicar as dicas. Por favor, você deve explicações, Paradela. Então tá, já apareceu a FG Cup, claro. Não. Tem uns 4 quedas de braço. Eu não fui contar, né, meu filho? Aí você tá querendo demais. Tá bom, nas quedas de braço, então. Al Pacino e Robert De Niro. Keanu Reeves e Nicolas Cage. Perfeito. Charlize Theron e Angelina Jolie. Charlize Theron. E o último, de horror, que eu coloquei. Você colocou no filme de horror, é verdade. Isso. 4! O pessoal nos comentários aqui, se o pessoal fizesse ali uma checagem, matava, hein? O pessoal nos comentários que tá adorando, falando que olha, mais um filmaço com... Esse ano só tem filme bom, meu amigo. Eu tô falando de 2023. Keanu Reeves. Mais uma vez, Keanu Reeves. Quando eu falei péssimo ator, Keanu Reeves. Maravilhoso, Keanu Reeves. Quem é estreando, Paradela? Por favor, quando você destrava aí. Muito bom, Paradela. Gostei da sua informação. Tem Rolling Stones na trilha. O diretor Quem é que estreou? A Charlize Theron. Ela nunca esteve no FGCast? Não. Cacete, cara. Vale lembrar que Mad Max está na FG Cup, hein?
Estrada da Fúria. A gente tinha que fazer o Monster com ela. Que filme fantástico. Monster é um bom filme, cara. Diretor tem um Oscar, né? O Taylor Hackford. E gente responsável por um dos melhores momentos de Star Wars. O Tony Gilroy, que contribuiu com o roteiro, foi a pessoa que escreveu e dirigiu especificamente aquela cena no Rogue One que o Darth Vader entra e passa uma nave inteira, cara. Tá bom, que é um momento muito legal. Você viu a ligação que você fez? Você viu o malabarismo que você teve que fazer para botar Star Wars nas dicas? Cara, o André Pereira foi o primeiro que botou. O cara contribuiu com o roteiro, Paradela. Contribuiu com o roteiro. Qual é? Olha, ele conferiu lá se estava faltando alguma vírgula em alguma página. Mas pronto, eu tenho que falar aqui, ó. Ele foi o cara responsável pelo reshoot. Comentário muito bom aqui, ó, da Vânia. Keanu Reeves maravilhoso. O péssimo Keanu Reeves. Mas bom. Enfim, o Leandro quer uma ajuda. Sim, acho que o pessoal assiste esse filmaço. Sim. O Leandro quer uma ajuda. Esse filme você pode alugar a R$ 7,90 na Apple TV, na Amazon ou no Google Play. Tem 15 streams aqui para dela. Tem 15 streams. Porém, se você tem HBO Max, ele está lá na HBO Max. HBO, esse aí. HBO, não é HBO, não é MTV. A bem da verdade, não vai ser mais nem HBO Max. Já nos Estados Unidos é Max. É só Max. Então vejam na Max o Advogado do Diabo. Ou pega o DVD como eu aqui, coloca no seu PlayStation para quebrar o leitor do PlayStation. Eu vou mais na HBO Max. É isso aí. Então é isso, gente. Próxima terça-feira, se ninguém tiver problemas, estaremos aqui. Walter? Se a gente não Walter, não desistimos, hein, Walter? Walter, deixa o seu zap aí, se der alguma coisa eu te ligo para avisar. A gente avisa, tá? A gente avisa. Não vamos parar não, hein? Desculpa qualquer coisa. Vai, Walter. Mas antes disso, nessa quinta-feira, às 9h30 vocês têm um compromisso conosco, que nós vamos revelar os 8 filmes classificados na FG Cup. Nós vamos fazer o sorteio dos confrontos. Não tem essa de oitavo contra o primeiro, não. Confronto é sorteio. Para dela tem uma urna inviolável para isso. E, além de tudo... Urna eletrônica com impressão de comprovante de voto. E, o mais importante... Vamos escolher os árbitros. Vamos falar quem vai eliminar os 4 primeiros, quem vai eliminar os 2 segundos e quem vai decidir o campeão. Ou seja, a parte que vocês podiam opinar acabou! Agora é com a gente. Certo? Quinta-feira estejam aí. Valeu, gente. Vou derrubar nós. Um abraço para todo mundo. Valeu, galera. Um abraço, gente. E não esquece, tá ouvindo no MP3? Acabou agora? Avalie antes de ir pro seu próximo podcast. Comentários aqui nesse programa, galera. Acabou, mata o chat e vai para os comentários. Valeu, pessoal. Abraço.